Vamos, gente. Vamos. E aí? Que é Bom? isso? E aí, gente? E aí? Valeu, irmão. Tamo junto. Senta de cá. E aí, gente? E aí, gente? Senta de lá, ô Lud. Senta aqui, minha linda. Boa noite, tudo bem com Boa vocês? noite. Não, tá de tarde Quer que eu ainda. abra a sua... Faço um excepcional tarde Que todos honra. vocês. Acabei de vir de Interlagos, estava pilotando um Fórmula 3 ali, não deu nem tempo de trocar de roupa. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Não, tá bom. Nós convidamos os nossos amigos e a gente vai fazer uma palestra, sei lá, podcast. Nós vamos comentar como colocar seu cônjuge nessa frequência, né? Que frequência? Primeiro que acorda em casa salva todo mundo. E a pessoa entrar nessa frequência de crescimento, ela vai ter um problema. As pessoas não vão entrar imediatamente, vai ter que fazer alguma coisa. Então, quero que a Carol, às vezes algumas pessoas não devem conhecer a Carol, ou não conhecer a Lud ou o Adonis, que vocês se apresentem e a gente vai fazer um ping-pong, perguntas, abrir para pessoas também fazerem perguntas. Vocês no YouTube, no Instagram também podem fazer perguntas. Seja bem-vinda, Carol Marçal. Obrigada, meu amor. Vai lá, com você. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol Marçal, sou esposa desse homem Piloto de maravilhoso. Fórmula 3 agora. Aí sim. O que você não é, né, amor? Faz de tudo na vida. E nós temos 6 filhos. 6? Você falou 6? Nós somos 6. Nós temos só 4. Saiu sem eu ver. É, porque a Isabela fala que vai ter 6, acho que é isso. É. 6? Ela fala, É. todo dia. E- Falou hoje, inclusive. E o Miguel 9. Só que o Miguel não sabe o que é 9 ainda. Exatamente. Perguntamos para ele, Miguel, você sabe o que é 9? Ele falou, não. Não, mas é isso que eu quero. E é um prazer estar aqui essa noite, essa tarde, Tá de como tarde, diz é. o Pablo. É, mas ainda é de tarde. E, enfim, a gente quer compartilhar um pouco com vocês da nossa experiência. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito ontem, quando a gente decidiu fazer essa palestra, a gente falou, vamos colocar como os cônjuges podem andar na mesma frequência. É algo que a gente escuta muito, principalmente nós mulheres. Como que eu faço para o meu marido acordar? Como que eu faço para patrocinar o meu marido? E eu espero que aqui hoje a gente possa responder um pouco dessas perguntas para vocês. Lud, alguém lá, a Doraci Santos falou, perdi 17 quilos com a Lud. Não perca aquilo, que senão você vai encontrar. Mas aí, já Elimine. aproveitando, tem que Elimine. eliminar, né? Lud, seja bem-vinda, suas considerações iniciais. Obrigada, Pablo. Gente, é um prazer estar aqui. É um prazer falar desse assunto, onde a gente vai estar em constante treinamento, né? Eu sou Lud Carnevale, esposa do Adonis, mãe da Liz, uma filha amada de Deus, apaixonada pela vida. E para mim é um privilégio, né, estar aqui nesse palco, nesse lugar, do lado de um casal que são os meus mentores, minha inspiração. Então eu acho que vai dar bom esse podcast live aqui, vai ser muito bom. Espero que a gente consiga destravar aí muitas coisas no relacionamento e ajudar muitas pessoas aí com um pouco do testemunho que a gente já viveu. Uou. Vai lá, seu Adonis, doutor Adonis. Vamos falar sobre frequência aqui. Como vocês, eu estou muito entusiasmado para poder ouvir o Pablo falar um pouco de frequência, porque ontem a gente estava trocando uma ideia nos bastidores. Esse cara é um monstro assim para falar sobre questões metafísicas que muitas das vezes nós compreendemos de uma forma equivocada ou pequena. Diante disso, hoje nós vamos ter alguns segredos revelados aqui de quem está vivendo na prática como casal. Eu quero que você escreva aí no YouTube, você que está chegando, já deixa o seu like, envia para pessoas que eu tenho certeza que esse momento ele pode salvar um casamento. E lembra que o casamento ele é a base de tudo, a família é a base de tudo. E quem está aqui presente vai falar comigo assim, ó, difícil, fala com a boca, difícil. Para quem não começou. Simples para quem está aplicando no caminho. E fácil para quem já chegou. O lance mais assustador é quando se trata de casamento, né, meu amor? A gente sempre vai estar no caminho de desenvolvimento. Então, nós temos que entender que nós só vamos chegar quando a gente estiver em frente ao nosso mestre lá, Jesus, e ele colocar a coroa na nossa cabeça com um galardão, falando assim, você cumpriu o bom combate.
Então, eu espero e eu desejo que esse momento seja um momento engrandecedor para todos nós e que segredos sejam revelados para a honra e glória de Jesus aqui. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é a família, né? Como que Deus vê a família. A família, ela começa na Trindade, tem um negócio chamado pericorese, que é o que Deus fazia antes da fundação do mundo. Quando você olhar para a formação de uma família, a família não é a sua original, a original é a dele. Deus podia ser um só, mas ele é três, é um em três e três em um, Pai, o Filho e o Espírito. Quando você percebe que essa trilogia da vida, ela é a base para a formação de todas as outras coisas, inclusive da natureza, você começa a enxergar sua família com outro ângulo. Os dias de hoje, as pessoas estão assim, jogando completamente isso fora. Hoje mesmo vai subir um vídeo amanhã no meu Instagram, meu bem, que mostra o Miguel Falabella falando assim que traição é uma coisa idiota de ideologia cristã ou católica. Nossa. Ele reforça isso, né? Então, tipo assim, eles saíram para a guerra. E a gente não vai guerrear contra essas pessoas, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principado e potestade e dominadores do mal. O que eu quero que vocês entendam? Nós vamos investir nossa energia em instruir vocês. Eu só tenho um pedido. Na verdade eu tenho dois, mas se você conseguir concluir um só, já é o suficiente. Faça a sua família ser salva, só isso. Salve a sua casa. Você está na pior geração de todos os tempos. Só de você salvar a sua casa, você já combateu um combate brilhante. Agora, se a sua família conseguir prosperar, você vai salvar outras casas, como a gente está fazendo agora, certo? E antes de entrar nesse detalhe aí, para não ficar palestra, eu quero fazer perguntas para cada um e depois cada um faz perguntas. Eu quero saber de vocês o seguinte: primeiro da Carol, na mesma sequência, depois a Lu, depois você, Adonis. O que é que faz assim, ó, na visão da mulher, e o Adonis vai falar na visão do homem, depois eu termino. O que faz uma mulher, ela fechar o coração para o marido e não andar na mesma frequência que ele? O que você acha que é uma coisa importante, Carol, assim, que é bom a gente tratar para que essa frequência volte? Porque as mulheres, elas são às vezes um pouco simples em relação a entender a frequência, e às vezes o marido está um pouquinho fora, ela já tranca o coração. O que você pode falar disso? Eu acho que uma das coisas, são várias, né? Se a gente começar a pensar, não para mais aqui hoje. Mas uma coisa é a mulher se sentir amada. Porque a mulher, ela tem essa necessidade de se sentir amada, protegida. A gente volta aqui até para o ponto, né? Do que o Senhor, do mandamento que o Senhor nos deu, da mulher se submeter ao homem. Pode falar. Que é o burburinho que vira, né? Mas como assim submeter? Isso é terrível. Só que o papel do homem, ninguém quer olhar, que é o de morrer pela sua esposa. Se a gente for colocar isso na balança, morrer é algo muito mais desafiador. Então a gente tem um olhar muito equivocado do que é a submissão. Então a mulher, ela tem uma necessidade de se sentir protegida, de se sentir amada, de se sentir cuidada. E quem pode fornecer isso para a mulher são apenas homens. Meninos não conseguem. O Pablo, ele sempre fala de um episódio da nossa história em que vários episódios, na verdade, né, amor? Em que eu falava assim, eu vou embora, vou voltar para casa da minha mãe. E eu adoro a oportunidade de estar com esse microfone para contar o meu lado da história. Que sim, eu falei várias vezes para ele que eu ia embora. Quantas vezes que eu falei? Nenhuma. Uou. Mas sabe, eu já falei isso para ele. E vou falar para você, marido que está em casa, que provavelmente já ouviu isso da sua esposa. Quando uma mulher fala que quer ir embora, ela não quer ir embora de fato. Eu falava, mas eu nunca cogitei pegar as minhas coisas e ir embora.
Porque eu não casei Tinha para nada no separar. Tinha nada pra Escuta, pegar de volta. nada. Vou pegar essa televisão aqui que tá Foi o pendurada no te- cartão Carrefour. Foi o teste perfeito para saber se você ficava amando Vou mesmo. pegar as prestações, né? Exato. É porque a migração, né, da criança para adolescência para a vida adulta é difícil. A pessoa quer voltar. Sempre a transição, Exato, você quer os voltar. desafios, né? E essa não era a minha intenção verdadeira. A minha intenção era de chamar a atenção dele. E era como se fosse um grito assim: oh, eu quero me sentir amada. Fala para mim assim, eu quero ouvir. Eu nunca vou deixar você embora. Eu nunca vou embora. E eu nunca vou deixar você embora. Era isso que eu queria escutar. E foi isso o que eu ouvi dele. Todas as vezes que ele falava assim, você não vai embora. Eu me senti muito amada. Até que um dia a ficha caiu. E a caminhada de um casamento, como o Adonis colocou perfeitamente, ela vai acontecer por toda a nossa vida. Não existe um momento que a gente vai pegar e vai falar assim, nossa, agora ficou perfeito. Não existe. Isso vai acontecer enquanto a gente tiver fôlego, algo vai ser ajustado em nós. E um belo dia, a ficha caiu, eu falei assim, mas que bobeira é essa que eu estou dando? Estou passando vergonha sozinha. Nunca mais, né, amor? Foi nos primeiros anos que eu fazia isso, quando eu queria chamar a atenção. Então, marido... 10. Não, amor. Não foi primeiros 10, foi primeiros 2. A gente vai fazer 15 anos de casado agora. Uau! Festa! Festa! Uhul! Então, uma coisa que eu acho que impede a mulher de estar na frequência do marido é não se sentir amada, não se sentir protegida. Aqui eu contei um aspecto, mas não se sentir protegida, não sentir que ela tem um homem que fala assim, deixe comigo, eu resolvo o problema. Ah, gente, isso é a maior prova de amor que existe. Um homem que sabe que ele está conversando com uma rainha, uma mulher que merece respeito, que merece amor. Um homem, uma mulher que sabe que se preciso for, aquele homem vai morrer por ela. O pessoal tá falando que a gente tá combinando. Eu É. não sabia que ela tava de verde. Não Eu acabei de sabia. pousar Eu pensei aqui. assim, gente, Frequência. com que Interlagos. roupa que ele saiu de casa. Isso é sintonia, frequência. Eu tava pilotando um carro agora pela primeira vez, Carol. Inclusive, antes de passar pro você, Lúdia, eu tava chorando enquanto eu pilotava. Eu pilotei um Fórmula. Uau! Um Fórmula 3, tem o mesmo formato Eu do vi, Fórmula 1 e lindo eu demais. Pirama. pilotando e chorando e falando, não, gente, tem tanta coisa para fazer na vida ainda, não fiz nada. E para finalizar, passar para a Lud, por que quando a mulher não se sente amada, ela não consegue acompanhar o marido na frequência que ele está? Porque essa necessidade que nós temos vai trazer vários retrocessos em nós. Então, se eu não me sinto amada, eu me recolho. Se eu não me sinto protegida, eu me recolho. Se eu não me sinto segura, eu me recolho. E quando você se recolhe, ou você paralisa ou você retrocede. Então, um dos pontos que me veio na cabeça é esse: se sentir amada E protegida. e protegida. Dona Lourdes, o que você acha que é a coisa que, na visão da mulher, mantém essa visão, essa frequência quebrada, essa desconexão com o marido? Então, eu vejo que a mulher, ela fecha o coração com facilidade, porque a gente é mais sensível, né? A gente tem essa questão de sensibilidade. Mas eu vejo assim que pela repetição do erro, a mulher se cansa e se fecha. Então, quando há recorrência, né? Situações que se repetem, a mulher se fecha. E o coração da mulher, eu aprendi que essa recorrência é quando a gente olha para o outro. Só que uma vez eu fui confrontada por um versículo que diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração. Muitas vezes eu repeti que eu estava cansada, sabe? No casamento, cansada. Ai, estou cansada de viver esse mesmo erro assim. E fechava o coração mesmo. Fechava que aquilo acontecia novamente.
Só que quando ele fala esse versículo, eu não sei se vocês já notaram, tem duas palavras muito importantes. Ele fala assim para a mulher que está cansada, né? Eu recebo muito isso das minhas alunas. Emocionalmente, Lúdia, eu estou cansada do meu casamento, sabe? Eu me cansei. O cansada nesse versículo, olha que engraçado. Ele fala, vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. O que é o inverso de uma pessoa mansa? Uma pessoa agitada, irritadiça, respondona, né? E humilde, o contrário de humilde, orgulhoso. Então eu aprendi que toda vez que eu estiver cansada dos meus situações e erros recorrentes no casamento e eu for fechar o coração, eu lembro que eu tenho que ir para Ele e eu tenho que ser mais mansa e mais humilde, porque eu estou sendo muito irritada e muito orgulhosa. Eu acho que é meu maior, assim, conflito, estar cansada. Adonis, na visão do homem. Então, Na visão do homem, Adonis, o que você acha? A sua visão, né, de como é que o homem ele perde essa sintonia, essa frequência com a mulher? boa. Cara, a sintonia, ela vem eu vejo que 2 motivos que fazem perder ou fazem também o contrário acontecer. O primeiro é relacionado à sabedoria da mulher. Eu vejo que é as trevas da ignorância relacionado à sabedoria da mulher. E por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque em um determinado momento da nossa vida, quando nós nos conhecemos, eu e Lud, eu vejo que eu era um cara que eu era ateu, e a Lud, eu nem sei se vocês sabem dessa história, ela era uma crente daquela de Bíblia debaixo do braço. Uma mulher que evangelizava, assim, ela tinha um grupo de jovens de centenas de pessoas semanal. Usava coque também, ela? Não, mas ela pregava toda hora. Saia e coque, não. Saia e coque não, mas a bicha era do reteté. Então o que acontece? E ela acabou casando com um ateu. Eu não acreditava em Deus na época. Eu era cético. Então o que acontece? O mais doido é que eu vejo que, eu vou falar do ponto positivo, que é a virtude da mulher, que é a sabedoria, foi que mesmo ela estando com um ateu, em nenhum momento da nossa relação, nos primeiros 4 anos e meio, ela impôs algo para mim. Eu quero que você escreva e assine algo no teu coração. Você nunca vai conseguir mudar a outra pessoa. Como assim, doutor Adonis? Você precisa mudar a si mesmo. Você precisa com que a tua vida, o seu estilo de vida, o seu lifestyle, ele seja inspiracional. Como assim? Ao mesmo tempo que ele inspire, ele ative a outra pessoa. Ele precisa ser inspiracional. Aonde eu quero chegar? Você vai entender muito bem. A Lud, ela nunca colocou um louvor nesses 4 anos e meio, porque ela sabia que se ela colocasse um louvor dentro de casa, ia quebrar tudo. Eu ia ficar irritadíssimo lá na época. Ela nunca impôs para mim, falando, meu amor, você precisa ir lá para a igreja. Ela nunca ficou me enchendo o saco. Adonis, então o que aconteceu para que você pudesse ter a primeira experiência com Deus, se abrisse o seu coração? Foi eu olhar para a vida da Lud, olhar o caráter dela, olhar o estilo de vida, olhar o comportamento, olhar o trato dela com as outras pessoas, e isso começar a me inspiracionar, falar assim, uau, que Deus que é esse? Eu estou colocando obviamente numa vertente espiritual aqui, mas nós podemos utilizar uma abrangência maior, para que você possa colocar em qualquer área da tua vida com o seu cônjuge. Por exemplo, para as mulheres, eu vejo que o quão você está sendo, com o seu estilo de vida autorresponsável, está assumindo a parcela de responsabilidade relacionada àquilo que você quer transformar no teu marido, e vice-versa. O quanto você, homem, está assumindo a tua parcela, para poder inspiracionar o teu cônjuge, a tua esposa, para que ela possa ser ativada. Porque o lance é o seguinte, eu não vou conseguir mudar a Lud em nada, mas ela vai conseguir ver em mim um comportamento transformado, e isso vai fazer com que ative nela novas emoções, novos sentimentos, novos comportamentos, e assim, novos resultados. Quem quer um resultado diferente aí no casamento? Levanta a mão e fala, eu. Não, vocês estão querendo pra caramba, hein? Uau! Dá até vontade de estremecer o inferno. Eu preciso que você estremeça o inferno agora. Quem está querendo um resultado diferente aí no casamento, levanta a mão e fala, eu. Eu quero ver só os homens agora. Eu quero ouvir o brado de leões aí. Só os homens. Quem quer um casamento diferente, autodesenvolvimento e quer uma mudança no casamento? Fala, eu. Agora a suavidade das mulheres.
Vamos pedir a sua... Gente, faz, porque senão ele vai fazer vocês treinarem aqui. Eu senti que ele levantou, Pablo. Vou não. A suavidade das mulheres agora, que é a delicadeza, a feminilidade, só que ao mesmo tempo o domínio. Eu quero ver, quais são as mulheres que querem algo diferente no casamento agora em 2024? Fala, eu. Uau, você vê que a frequência está diferente. Mas o grande lance é que essa frequência alinhada, ela gera um superpoder. E o superpoder é a unidade do casamento. Existe um estudo científico que mostra, Pablo, que é muito engraçado, o poder do alinhamento de frequência, o poder do ritmo. Os estudiosos físicos e astronômicos, eles pegaram aqueles pêndulos, você sabe aqueles pêndulos? Quando você dá um peteleco nele, ele começa a fazer assim. E o quanto que a frequência do ambiente, ela transforma o ritmo e a frequência de quem está lá. Eles pegam 5 pêndulos, 4 eles colocam no ritmo, e esses pêndulos estão trabalhando assim. Todo mundo que está aqui ao vivo, no auditório, faz assim comigo, porque isso aqui neurocientificamente faz a diferença para você aprender, você nunca mais vai esquecer. Os pêndulos estavam assim, ó. Ok? E aí, um dos pêndulos foi colocado propositadamente de um alinhamento diferente. Ele estava totalmente errado, fora do ritmo. O que houve é que após alguns segundos, e a métrica é uma média de 35 segundos, o ritmo alucinante, frequencional, daqueles que estavam alinhados, puxou aquele que estava desalinhado. Adonis, onde você quer chegar com esse estudo, que foi a comprovação e a conclusão do estudo é: se você quer algum tipo de mudança no ambiente, seja a mudança que você quer. Adonis, eu quero transformar minha esposa porque ela anda na minha frequência. Ei, mude você. O que você está ativando na tua esposa? O que você está plantando nela? Porque a fêmea, como a terra, ela planta. Você planta nela e ela gera o fruto. O que você está plantando como homem? No caso da mulher, o que será que a mulher está inspirando o homem? Qual é o comportamento que você tem que mudar em você, para que você possa ativar isso nela? Você vai precisar de uma parada que é um exercício chamado de autorresponsabilidade. O viés cognitivo negativo cerebral, ele faz com que você critique. Quem aqui percebe que a sua esposa, o seu cônjuge, faz inúmeras coisas positivas diariamente? Levanta a mão. Só que por que às vezes um olhar, uma fala, um acontecimento faz com que você deturpe todas as coisas boas e preste atenção só no ruim? É igual avião, né? O avião está desde 1974 voando. Ninguém dá uma notícia, ninguém fala bem do avião, ninguém agradece o avião. Caiu, é notícia no mundo inteiro. O que o Adonis falou sobre o viés cognitivo negativo é que seu cérebro é igual a gravidade na Terra. A gravidade puxa energia, qualquer energia para o epicentro terrestre, e os pensamentos também. Interessante é que o pensamento acompanha a gravidade. Então o seu pensamento automático já é para o negativo. E esse grande momento que a gente está respondendo essas perguntas, eu quero acrescentar, Adonis, que eu vejo que frequência, eu nunca vi um casal, nunca, se eu estiver errado você me ajuda. A gente se conhece há 20 anos e a gente está casado há 15, fazendo 15 agora. Me lembra se eu estiver errado. Eu nunca vi um casal 100% em sintonia, na mesma direção, com a mesma potência, com a mesma cadência. Eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Vários casamentos eu vejo a esposa mais forte, eu vejo o homem mais forte. Mas aqui está o segredo. Não é sobre a Carol baixar a potência dela para ela me ajudar, ou eu não crescer muito para ajudar ela. Nós somos 2 aviões, e os aviões têm potências diferentes. Só que a questão da frequência é que esses aviões têm que ir na mesma direção. O problema do casamento é que não pode, em hipótese nenhuma, porque vai romper o casamento, e dependendo da potência da máquina, eles virarem em direção oposta. Isso vai ter uma ruptura no casamento. Então, se a Carol é um jato intercontinental e eu sou um bimotor, vocês estão assistindo, aceite. Pode acontecer isso num casamento. Às vezes sua esposa é mais esforçada que você. Eu e o Adonis, enquanto homens, a gente vai querer dar um murro na sua cara. Mas tudo bem, é a sua fase. Você vai ter que crescer. Eu, por exemplo, quando eu conheci a Carol, Adonis, eu simplesmente fui obrigado a crescer. Eu não queria, eu não tinha vontade de crescer como pessoa, desse tanto não.
Eu pensava poucas coisas na minha vida que eu queria, mas aí eu tive obrigações para chegar no nível da Carol. Então a frequência, e aí vai ser ping-pong agora, a Carol vai fazer pergunta, e aí cada um responde, e depois passa para a Adonis, depois para a Lud. O que eu quero que vocês entendam? E eu finalizo a minha resposta. Frequência é uma vibração. Todo mundo está assistindo? Escreve aí, frequência é igual a vibração. O que é vibrar? Quando você não vibra, não está na mesma vibe, você meio que fica avesso a outra pessoa. Mas você pode vibrar em altura diferente, mas não dá para vibrar em posições opostas, direções opostas. Não existe a possibilidade da frequência, não tem como. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Tenham paciência. A frequência é uma vibração e a gente ajuda um ao outro a aumentar a vibração do casamento. Eu vou tocar nesse assunto de uma forma mais detalhada depois. A Carol agora faz a pergunta. Quero perguntar para o Adonis. Vocês têm 10 anos de casados? Vamos fazer 11 agora, em 2024. Você já viu que o homem sempre fala, vai fazer o do ano que vem, e a mulher A sempre mulher fala sempre do ano passado. Ninguém fala o certo. É um orgulho assim. A mulher sempre puxando para baixo, É o uma homem puxa para conquista, né? cima. Conquista. A mulher sempre quer mais. Ô Adonis, eu quero te perguntar, como que você acha que a relação com a nossa primeira família, que é os nossos pais, afeta na nossa segunda família, que é a nossa? E, consequentemente, vai afetar na terceira, que é a dos nossos filhos. Lembra da dinamicidade de responder rápido para todo mundo perguntar? Senão, é que só tem palestrante aqui. Brabo, hein? Que pergunta, hein, gente? A Carol, ela atravessou aqui agora. É porque eu sei que seu testemunho é forte. E como que, assim, na sua percepção, isso interfere? Excelente pergunta, Carol. Eu vejo assim, os bloqueios que a gente não resolve com nossos pais, nós vamos transferir para o nosso cônjuge. E automaticamente os dois vão transferir para os filhos. Nossos filhos estão em treinamento para que eles possam ser flechas e atinjam o alvo. Então, o primeiro passo é identificar esses bloqueios. Eu vejo que a maior parte dos bloqueios que eu trago são vícios emocionais. Vou dar um exemplo rápido para todo mundo poder entender isso. Vícios emocionais são hábitos que a gente traz de comportamentos da nossa infância, que a gente viu, ouviu, sentiu, guardou. Aquilo nos promoveu algum tipo de memória, e essa memória, ela é química, ruim, tóxica. E quando a gente se depara com uma pessoa que a gente convive diariamente, essa química, que foi uma trilha neural que foi construída através do nosso cérebro, ela começa a pedir esse neurotransmissor, essa memória começa, o comportamento precisa exalar. E o que acontece que eu vejo que é um grande risco no casamento, é os vícios emocionais que você tem da tua infância, causados muitas das vezes pelos nossos pais, nós buscarmos essa papinha do neurotransmissor, vamos chamar assim, uma papinha do seu neurotransmissor com o meu cônjuge. Meu pai, ele humilhava muito, eu, meus irmãos, minhas irmãs. Meu pai tem 7 filhos, o meu pai, ele tinha terreiro de umbanda. Eu tive um treinamento das trevas, assim. Mas uma coisa que eu me lembro, quando, na minha infância, assim, que era o meu pai me humilhava. Ele humilhava meus amigos, ele humilhava por conta de dinheiro, meus amigos. Ele humilhava por conta de cor racial. Meu pai humilhava na frente de todo mundo. Isso me machucava muito, porque eu comecei a deixar de levar meus amigos. Eu sou muito sociável e deixei de levar meus amigos lá. Só que o mais doido é que esse comportamento do meu pai, que ele promoveu em mim, me deixava tão triste, me machucava tanto, que em um determinado momento eu comecei a perceber que, sem querer, eu fazia isso com a Lud, porque eu sabia que ia machucar ela. Era um vício emocional. E às vezes com você, com o cônjuge, às vezes acontece humilhação, vitimização, abandono, rejeição. E nos filhos também, né? Na terceira família, a gente acaba, aquela coisa assim, que seu pai, sua mãe fez com você, que você fala assim, nunca vou fazer isso com meu filho. Uma bela hora você olha e fala assim, não acredito que eu fiz igualzinho, mesma coisa. Não, nada que uns 5 metros de pé não resolva. Né, E o Pablo falou hoje no SPR muito bem isso aí, cara. Hoje ele deu uma aula no SPR3 que foi assim, explodiu minha cabeça. Eu sou neurocientista e eu nunca vi ninguém explicar com tanta assim clareza, com tanta simplicidade.
E é dito, né, pelos maiores filósofos que o maior grau de sofisticação está na simplicidade. Você é um grande homem, cara, porque você explicou essa parada de uma forma tão simples hoje. Ah, Quem então não está no explica pra SPR3 está gente. perdendo, só estou te falando isso. A aula é Explodiu fechada, meu cérebro, a aula é explica fechada. aqui. Eu expliquei o ciclo do inconsciente, subconsciente e do consciente. Aí eu vi que você, como você é neurocientista, eu fiquei olhando você e falei, eu acho que ele está impressionado ali. Interessante isso daí, eu vou querer saber depois. Não, a grosso modo, é que 99% de tudo que tem na sua cabeça, você não dá conta de acessar, ele fica no inconsciente, eu chamo ele de floresta. O subconsciente é um escudo, para não vir para o consciente, que fica ali uma pequena parte das coisas que são acessadas e estocadas de volta no cérebro, e o consciente é só 1% de toda a energia que tem dentro da sua cabeça. Então, as pessoas não têm consciência dos seus bloqueios, não têm consciência de quase nada. A consciência, eu chamo ela de parque de diversão. Então, a consciência é um parque de diversão, o subconsciente é um lugar que chama escudo e proteção, para você não ficar caindo nisso, e a inconsciência é algo que você não dá conta de visitar, e felizes são aqueles que conseguem tirar esses bloqueios daí de dentro, né? Igual a Carol fez a pergunta para você, já respondeu o meu, e a Lud já responde, já que eu já estou falando. Se você não resolver o problema na família 1, são 3 famílias, né? Dos seus pais, a sua e dos seus filhos. Nós temos essa tendência de potencializar o problema que os nossos pais colocaram em nós, descontarmos do nosso cônjuge, aí a gente multiplica como casal e exponencializa ele nos nossos filhos. Por isso tem que resolver o problema na raiz, tem que tratar o seu problema de paternidade e maternidade, tem que tratar. É impossível você ser normal sem tratar o problema da família 1, não dá para carregar. Então, eu fui muito afetado, né, também, igual o Adonis, e de novo, a figura paterna. Hoje eu não quero ser um pai que dá coisas para os meus filhos que eu não tive. Pelo contrário, eu quero ferrar eles com experiências piores que a minha. Mas se não fosse a Carol, com a vontade dela de fazer diferente, eu já tinha colocado os meus filhos em escola pública. Inclusive, Carol, a gente acabou de comprar mais uma escola diferente. Uou. Vai comprar tudo. O que acontece? Eu de verdade, eu queria que os meus filhos fossem na escola pública para um menino, do jeito que eu fui criado em periferia, meus filhos tomam um tranco, alguém tacar eles na parede lá, eles verem a criminalidade dentro da sala de aula, sabe? Isso fez muita diferença na minha vida, ver isso. A Carol, não tem como não. E aí ela está certa. Os nossos filhos estão em outro contexto. Mas a maioria de nós estão assistindo aqui, não tem essa chance de ser tratado igual os nossos filhos são tratados como príncipes. Talvez seus filhos vão ser assim ou já são, mas você precisa de resolver. E a gente tem um problema, a gente quer transmitir os problemas nossos para eles. Eu não quero. Eu quero olhar na individualidade de cada um e transmitir aquilo que Deus chamou. Por exemplo, ontem eu saí daqui, eu bati o olho nos 3 hoje cedo, quando acabou a live. Eu olhei para os 3 e falei assim, ó, esse é o vendedor mais poderoso daqui, esse é o criativo mais poderoso e esse é o gestor mais poderoso. O gestor é o pequeno. Bravo. Cara de mandão, de governante assim, absurdo. E eu falei, vou fazer cada um ter um pouco de tudo, que eu depois de treinar muito, eu consigo carregar isso, né? Lud, com você a palavra, a resposta da pergunta da Carol. Eu acho que se a gente olhar para as nossas famílias, né, para a família número 1, com muita consciência e fizer uma análise crítica mesmo, tem 2 extremos. A família certinha, como a minha, o pai e a mãe estão casados e tudo, e aí você vai identificar também bloqueios feitos por isso, né? Porque o perfeitinho também pode mimar você, pode fazer de você, criar você numa bolha, e vários bloqueios vão surgir daí, mas você tem que fazer uma análise crítica, né? Mesmo a sua família número 1 sendo muito boa. Eu lembro que eu tinha dificuldade, sabe? Eu olhava para os meus pais, para a minha família, eu achava tudo certo. E não, mesmo no tudo certo, criou em mim muitos bloqueios. E se a sua família é toda disfuncional e você olha para ela e faz uma autoanálise consciente, também aparece isso para você tratar. Então, seja o extremo que você viveu, uma família muito certinha, os pais estão casados até hoje, você tem orgulho dos seus pais, vai lá, fuça, faz uma lista com consciência que você tem bloqueios disso. E se você veio de uma família desestruturada, mesma coisa, vai com consciência, eleva o teu grau de consciência.
Sabe, vai com um olhar, não, o que eu tenho que melhorar que veio daqui? Faz uma lista e modifica aquilo. Um 5, né, Pablo? Método IP dá para corrigir. Se a pessoa for intensa, acho que 1 é o suficiente. Agora, o problema é que você traz consciência, né, num método IP, igual o Nésio, né? Você está vindo para fazer o 41º método IP dele. Então 5 esquece, gente, é depois do 40. Não, eu falo assim, se a pessoa ela fizer um método IP bem feito, com o coração aberto, ela tem consciência de tudo que ela precisa. Agora o negócio é a repetição disso, a progressão disso, que é trazer mais coisas. Né? O desbloqueio, por exemplo, vem depois que você encara um novo desafio. Hoje mesmo eu estava lá pilotando o Fórmula 3, acabei de chegar aqui, por isso que eu estou com essa roupa. Eu comecei a chorar. Eu não costumo chorar com essas coisas. Eu chorei quando eu saltei de paraquedas a primeira vez, que eu fiquei orando em línguas e falando, Senhor, vai ser assim, nós vamos voar nas galáxias e tal. Quando eu desci a primeira vez de esqui, uns 40 minutos descendo numa montanha sozinho, aquilo eu chorei também, porque eu falei, que liberdade é essa? E depois de ser piloto desde 2019, competi em Campeonato Brasileiro, de rally, de Mercedes-Benz, de BMW. Hoje eu entrei no cockpit de um Fórmula, que é idêntico ao Fórmula 1. A potência é um pouco reduzida, é o Fórmula 3. E eu entrei nas curvas ali, cara, com um piloto que tem um recorde da pista até hoje em Interlagos. Ele foi me guiando, aí depois eu passei ele. Nossa, aí começou a escorrer lágrimas. Eu falei, cara, por que as pessoas não vivem experiências novas? Uau. Eles fizeram o banco para mim agora à tarde, eu pilotando. Você pilota deitado dentro do carro. Eu mesmo assistindo Fórmula 1 a vida inteira. Inclusive um piloto de Stock Car, que já foi campeão de Gran Turismo, estava lá comigo. Eu falei, cara, você já pilotou esse carro? Ele nunca, eu piloto desde criança. E eu pilotei esse carro assim, eu falei, falta tanta experiência ainda. Falta muita experiência para você no seu casamento. Falta experiência de você andar com pessoas que dão conta de olhar nos seus olhos e te falar a verdade, né, meu bem? Quantas pessoas nos abençoaram no começo do casamento, né? Da gente virar e falar assim, ó, nós estamos com esse problema, a pessoa tem uma palavra de sabedoria. Eu vejo que famílias nutrem famílias, famílias saram famílias, e o nosso desafio é esse. A gente não quer ficar falando de marxista aqui, eles já estão pondo para ferrar mesmo, eles já não vão ter família mesmo, mas a gente está aqui com 2 objetivos, eu vou ficar repetindo isso. Você vai salvar a sua casa, e se a sua casa tiver um remédio da liberdade, você vai salvar mais uma família. Esse é o grande lance. Eu quero aproveitar antes de passar para a próxima pergunta e falar que honrar pai e mãe é a primeira promessa, é o primeiro mandamento com promessa bíblica. E nós temos que entender que os nossos pais nos deram o melhor que eles tinham para nos dar. Se foi o cenário mais desesperador, se foi o cenário mais maravilhoso. Essa semana eu falei para a Lud, criar filhos bem dá trabalho, mas também criar filhos maus também dá trabalho. Vai dar trabalho. É você que escolhe qual tipo de trabalho você quer ter. Então saiba que o seu pai e a sua mãe deram o melhor que eles tinham. Ah, Carol, mas você não sabe o que meu pai fez comigo, você não sabe o que minha mãe fez comigo. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, mas como a Lud falou, independente se foi a melhor casa ou a pior, vão existir bloqueios, vão existir travas que precisam ser resolvidas. Senão você vai continuar carregando isso para a sua casa e para a casa dos seus filhos. Se para você o seu não é suficiente, eu te desafio a olhar para os seus filhos. Você quer que o seu filho viva a realidade do que você está vivendo? Você quer que o seu filho viva a realidade do que os seus pais viveram? Eu imagino que 99% não quer isso. Quer uma história diferente para a sua descendência. Só que para isso é necessário voltar para esse princípio básico. Honra pai e mãe. Libere o perdão que precisa ser liberado. Não carregue esse peso morto no seu barco, senão seu barco vai naufragar. E vai levar junto uma galera. Então eu dou esse conselho hoje.
Se você fala, Carol, o negócio foi terrível, tome a decisão. Perdoar, assim como amar, não é um sentimento ou uma emoção. É uma decisão, a gente sabe disso. Decida jogar esse peso morto fora. E honre, seja grato. Seja grato, foi ele, seu pai, sua mãe. Foi através deles que você teve o dom da vida. Seja grato. Adonis, vai lá, deixa o Adonis. Adonis fazer a Adonis. pergunta e depois a Lud. Eu tenho centenas de perguntas, né, gente? Porque com um casalzão desse aí é muito bom sempre ouvir. Inclusive fazendo 15 anos de casamento assim, é bem maneiro. Algo que essa geração está precisando. Mas ao mesmo tempo que vocês também possam levantar famílias fortes, se inspirar nisso, para que nós possamos transbordar juntos e transformar essa geração. A pergunta é simples e objetiva. Eu sei que a transformação está dentro de nós. Qual foi a mudança mais significativa que cada um de vocês tiveram assim, nesses 15 anos, para ter uma relação tão amistosa, tão de entendimento, que eu vejo que vocês têm perfis diferentes, só que ao mesmo tempo, quando a gente está próximo na casa de vocês, os filhos eles se agradam, assim, é um ambiente com uma frequência, com uma energia poderosa, é magnífico assim, estar num ambiente próximo de vocês. Mas quais foram as mudanças mais significativas que vocês tiveram ao longo desses 15 anos? Uma, por exemplo. Nossa, uma só, difícil, hein? Vai lá. Não vou falar só uma, vou fazer um resumo rápido. Tá. Eu acho que no meu relacionamento do Pablo, uma coisa que foi muito importante, muito, foi que a gente se preparou para o casamento. Então, assim, antes de casar, nós fizemos curso de noivos, a gente estudou, a gente pegou conselho com os nossos pais, com outras pessoas. E isso eu acho que já foi um ganho absurdo. Eu e o Pablo, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de nos guardar para o nosso relacionamento. E eu tenho certeza que isso colaborou muito. Porque nós recebemos a instrução certa, né, Pablo? E nós poderíamos ter feito outras escolhas, mas nós optamos por isso. Então, eu acho que isso fez muita diferença. O preparo antes do casamento. Então, quando a gente já entrou, já teve várias coisas que a gente já não sofreu por ter essas consciências, né, amor? E eu acho que as outras, porque independente disso, ainda assim é desafiador, ainda assim você quer ir embora, ainda assim, eu coloco em duas coisas. A primeira, que nós casamos pensando com essa consciência de eu não casei com ele para ser feliz. Que é algo que a gente escuta naturalmente no mundo. Eu quero casar para ser feliz, para constituir minha família, para ter meus filhos. Não. Algo tão simples, mas que a gente, desde o começo, a gente falou assim, eu quero casar para te fazer feliz. Porque se dois entram num relacionamento assim, não tem como não ser sucesso. Se eu entro num relacionamento pensando como que eu posso fazer ele feliz, e ele entra, como que eu posso fazer ela feliz? Mesmo em meio a dificuldades num casamento, se a gente tem essa clareza ou essa convicção, mesmo no meio ali da dificuldade, você volta para esse lugar e realinha o coração. E o terceiro ponto, o Pablo sempre foi alguém fora da casinha, assim. Mas ele era muito... Ele teve uma fase que ele não se importava muito com as coisas do Senhor. E eu orei muito. Então eu coloco esse terceiro ponto na conta do Senhor, não a minha. Eu orei muito por muito tempo. Senhor, acorda o Pablo. Desperta o Pablo. Eu não quero sentir que eu arrasto ele. Não nas questões de ser trabalhador ou de prover em casa, mas nas questões de amar a Deus, porque para mim isso é base. Se a pessoa não ama a Deus e não deseja a Deus com um coração fervoroso, o resto, assim, para mim isso é base. Se deseja isso, o resto acontece. Então eu falei isso hoje para a Lud. Eu lembro claramente do momento, do tempo em que ele acordou para isso.
E eu gosto de brincar que ele não passou correndo, cavalgando, sabe? Ou num carro de Fórmula 3. Eu esperava que ele caminhasse do meu lado. Eu esperava que ele caminhasse do meu lado, sabe? Que a gente pudesse caminhar junto, assim, no amor pelo Senhor. Não, gente, ele passou como um foguete. Ligou as turbinas. Ele ligou as turbinas e ele fez... fião, foi. E a partir dali eu vi um homem loucamente apaixonado pelo Senhor. E eu saí louca atrás, correndo dele. Eu falei, peraí, tô chegando. E é isso. Agora você. Acho que os principais pontos que transformaram o nosso casamento foi um dia sentado num apartamentinho de 80 metros quadrados. Eu virei para Carol e falei, eu descobri por que a gente briga. Nessa hora eu falei, olha, eu sou um cara analítico, então eu gosto de anotar. Aí eu cheguei nela e falei, ó, no relatório aqui aponta que as nossas brigas... Desse jeito. É verdade. As nossas brigas, elas são em decorrência de não resolver problema de ego ontem. A gente dorme com isso e no outro dia a briga fica maior porque não resolveu ontem. Amor, você falando desse negócio analítico, deixa eu só falar uma coisa. Na época nem se falava desse negócio de falar o que você gosta no seu marido, nada disso. Mas ele estava como gestor, né, na Brasil Telecom. Ele chegou um dia, a gente namorava, ele chegou um dia e falou assim, vamos ter uma reunião de feedback. Com a lista do RH. Vamos ter uma reunião de feedback. E foi tão maravilhoso, né, amor? Eu tenho meu papelzinho guardado até hoje, ele também tem o dele. De um lado, a gente colocou tudo que a gente amava no outro. E do outro, a gente colocou tudo aquilo que nós queríamos Ficamos que melhorasse. de costas, sentado no chão, um de costas para o outro, e falando e anotando. Mas foi tão lindo esse Foi muito ponto, que a precioso. gente não falou aquilo que a gente não gostava. A gente falou aquilo que o outro podia melhorar. Olhando para o peso positivo. Essa primeira conversa de perceber o porquê que a gente brigava, parece que fez nosso casamento subir, assim, a pontuação dele de 80 para 2000, o score. Verdade. Aí eu falei, Carol, e outra coisa que estou percebendo, a gente briga toda hora por causa de meninice. É verdade. Então, a partir desse dia aqui, nós vamos brigar, vamos continuar brigando, mas nós vamos resolver na hora e nós não vamos ficar refém de briga mais, nem de orgulho. E aí melhorou demais. A gente começou a continuar brigando na mesma frequência, mas resolvia na hora. Aí eu falei, tem uma coisa errada aqui. Eu sou 100% analítico. Quando você fala que você é ateu, eu sou mais cético que um ateu. Não sei se você já percebeu. Sim. Qualquer pessoa fala qualquer coisa para mim, eu falo, está suspensa essa fala sua até me provar o relatório disso aí. Em Deus nós confiamos, os demais tragam-me dados. Não quero nem saber de conversa. E aí eu falei, Carol, eu descobri mais uma coisa. Essa foi a segunda virada. E algumas semanas depois eu falei, eu descobri por que a gente não para de brigar. Está melhor que antes, que as brigas intensificavam, agora elas diminuíram a potência, mas não a quantidade. Eu quero que diminua a quantidade. Aí veio algo no meu coração e da Carol. A gente briga por coisas que não fazem sentido para nós, briga só por causa de ego. Então, a partir de hoje, eu lembro como se fosse hoje a gente falando. Eu falei, lembro. O que você falar que vai dar a vida por isso e fizer muito sentido para você, eu vou tirar meu batalhão de guerra. Eu estava lendo um livro do Sun Tzu e lendo um livro do Navy Seals sobre esse negócio de não quebrar o próprio batalhão, né? Aí eu peguei e falei para a Carol o seguinte, se fizer sentido para você, eu quero saber. Se fizer sentido, eu vou colocar meu batalhão atrás de você, mesmo não concordando. Cara, isso foi um salto, assim, quântico no casamento. Porque aí eu percebi a Carol tendo um problema emocional com algo, eu checava se esse problema, ela queria peitar ele. Não, você quer ir a fundo nisso? Quero. Então, mesmo não concordando, quero saber. Meu batalhão vai passar para o seu lado, nós vamos lutar uma guerra só. Resumindo, para quem é mais importante o conflito, né? Esse conflito é mais importante para você? importante para ele. Então, não, esse aqui é para mim, Carol. Ela ficava pistola. Tá bom, eu vou ficar do seu lado. Ou seja, do lado não, eu vou pôr meu batalhão para trabalhar em prol do que você quer. Eu acho que essas duas coisas deram saltos assustadores emocionalmente. Terceira coisa, foi um dia que a Carol chegou com a conversa que foi dolorido para mim. Ela ouviu de uma pessoa que influenciou a cabeça dela, que é uma pessoa violentíssima, uma das mulheres mais referenciais hoje no Brasil.
Eu não sei se ela está na crescente igual estava na época. Aí a Carol falou assim, a gente precisa confiar um no outro de tal forma que se você olhar para uma mulher e se interessar por ela, eu quero que você seja verdadeiro em olhar para mim e ter coragem de contar. Eu tive um temor tão grande quando ela falou isso. E ela falou, vamos fazer isso? Isso mexeu tanto comigo, eu fiquei tão ruim com isso que eu pensei, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou chegar a ponto de deixar isso acontecer para ter que sentar na sua frente e te encarar para falar um negócio desse. Nossa. Eu topei. Aí sempre que vinha qualquer seta na minha cabeça, eu falava, não vai durar um segundo, porque eu não vou contar isso para ela. Então, como eu topei em contar isso para ela, eu não quero jamais ter a possibilidade de sentar na frente desse querubim com a espada de fogo na mão. Isso foi tão forte, que isso guardou meu coração, isso me encheu de temor de fazer isso combinado com ela. Uma quarta coisa, quer ouvir todas? Manda ver. Aqui, tá Todas. Não, vou falar só mais uma. Uma coisa muito forte no casamento foi quando eu descobri que... Deixa eu ver se eu falo essa. Olha. Pode falar. Não, quando a Carol, ela passou bons anos, muitos anos. Sempre que uma coisa estava ruim para ela, ela falava assim, ó, o nosso casamento está péssimo. É verdade, eu falo. E ela repetiu isso tantos anos, eu nunca fiquei satisfeito. Aí um dia eu descobri uma chave, tem pouco tempo inclusive. E eu falei, Carol, nosso casamento é maravilhoso, nós estamos com um problema só no ministério tal, só no departamento tal, nunca mais ataque o casamento. Isso foi tão bom, porque quando você protege esse núcleo no seu cérebro, você vê de fato que o problema não está no casamento, às vezes o problema está no setor de comunicação. Ele está tentando me resguardar, gente, mas isso aconteceu recente, tipo 3 meses atrás, sei lá. Foi na China. Na China. Ela virou e falou, esse casamento tá ruim. Eu falei, tá a partir de hoje eu não quero ouvir isso mais. Deixa eu te explicar uma coisa. O casamento não está ruim, todas as áreas estão funcionando, a única coisa que não está funcionando é nessa área. Então não quero mais ouvir falar que casamento está ruim, porque isso é uma mania. De tanto você jogar essa frequência para fora e ficar retroalimentando isso. O casamento não está ruim, as coisas todas praticamente estão fluindo, uma não está fluindo, ataque o que não está fluindo. É porque num relacionamento, Isso principalmente as mulheres, têm muita facilidade de exagerar a situação. Dramatizar. Dramatizar. Você nunca me dá atenção. Os nuncas, né? Os nuncas reinam. E é uma forma, novamente, de chamar a atenção, de dramatizar, de botar intensidade. Só que não é bem assim. A gente faz isso. E foi tão importante isso que o Pablo falou. E eu acho que, assim, só para complementar o que ele disse, o orgulho e o ego são o que destroem um relacionamento. Orgulho e ego. Se a gente fica em cima do pedestal, né, Pablo? Dessas duas coisas. Então, assim, quando o Pablo trouxe essas clarezas para mim, nós colocamos em prática no nosso casamento. Quando ele trouxe, foram saltos na nossa vida, né? Você deu uma coisa. aula dessa. Você colocou os ministérios na lousa e foi colocando comunicação. Eu lembro até hoje dessa foi aula. esclarecedor para mim. Foi forte. Ele colocou o casamento no meio, no círculo, assim, e foi colocando os ministérios. E aí eu falei, nossa, eu acho que esses ministérios Uma aí outra é melhor coisa. orar. E se você não sabe é melhor fazer isso, olhar para o ministério do que você tudo. generalizar o matrimônio. Exato. Não, E é porque... é tão forte generalizar, e eu já te deixo falar, Não, eu pode estou falar. descontando. Não, é tão ruim generalizar, porque você mina O que tá bom. os outros ministérios. Que tá Você bom. mina todo o relacionamento, você mina a outra pessoa. É porque você não falou que as pessoas estão cansadas emocionalmente do casamento? Eu sou uma pessoa que ensina inteligência emocional e eu também canso. Aí você ouvir uma pessoa ficar falando a vida inteira, o casamento está ruim, e não está ruim. Aí já falei outras vezes, ou vontade de beber pinga o dia inteiro, jogar truco, tocar o terror, fazer uma regaceira para você ver o que é um casamento ruim, entende? E você pode escrever no seu coração, você pode ser o melhor cara do mundo, vai estar ruim. Porque é padrão, é frequência. Alguém sempre quer a frequência de cima. Uma outra coisa boa que revolucionou o nosso casamento foi a batata quente.
Batata quente é o quê? A gente, quando é solteiro, vocês só pensam em transar. Quando casa novo, aí só pensa em transar. Passa poucas semanas, já acabou. Aí o que acontece? Sempre a culpa é do outro. Vitimização, o orgulho que a Carol falou. Nenhum casamento prospera. Vocês estavam rindo, todo mundo, quando eu toquei nesse assunto, os risos já começam a sumir. Você vai ver a frequência sexual de algumas pessoas que estão casadas, é uma vez por mês. Não tem como resistir num mundo onde tem ataque em rede social. 43% de tráfego da internet no mundo é pornografia. Não faz sentido você não ter uma técnica. Marcelo, mas deve ser chato demais ser casado com você. Tem como você treinar seu cérebro para tudo. Então, se você já fica magoado com a vida, você já não está se gostando. E seu casamento você ficou ouvindo que está uma merda. Tudo vai sendo uma merda em volta. Se você não arrumar métodos para salvar isso, um mês é normal na sua frequência sexual. 2 meses. Tem casal que não sabe nem o que é isso mais. O que eu quero te dizer com isso? Quando você fez a pergunta, Adonis, eu posso te garantir que eu ficaria aqui até meia-noite contando esses códigos que eu e a Carol descobrimos juntos, que revolucionaram o casamento. Eu e a Carol já não briga mais há muito tempo. Não tem uma briguinha, não sei o quê. É coisa rápida. Sempre acontece um negócio, bora direto no assunto. O que é para tratar? Vamos rápido. Por quê? Porque a vida é boa demais para você ficar jogando ela no lixo. Eu poderia de verdade ficar aqui até o final da noite, porque está vindo muita coisa na minha cabeça. Muita coisa que fez o casamento crescer. Mas eu falo a última para passar para o Adonis responder a pergunta. A Lud. Eu resolvi na minha cabeça colocar o casamento como a situação mais importante da minha vida. Então eu vi de uma família, só contando os meus pais e os meus irmãos, são 11 divórcios. Então eu vim de uma promessa que eu ia divorciar. Todo mundo fala isso. Resumindo, eu guardo tão bem meu coração e minha mente, que a Carol já testificou para vocês que eu nunca falei para ela que eu queria ir embora divorciar. Você já ouviu isso? Nunca. Só que a parte que você não ouviu, que só eu posso te garantir, é que nunca passou isso na minha cabeça. Eu não tenho opção 2. Eu não crio essa hipótese. Não quero saber disso. Toda hora alguém me pergunta, e se a Carol morrer? Eu não quero que você tenha isso na sua vida. Isso é problema seu, ok? Eu posso ter a liberdade de falar o que eu quiser da minha vida, sim ou não? Sim. Eu não quero ter essa possibilidade. Então isso para mim é tão forte que nem mentalmente eu ensaiei isso. E nem vou ensaiar. Esse estilo da minha mente é o seguinte: eu sei o que uma mente pode produzir, o que ela pode atrair. Então, apesar de, às vezes, eu sei que eu já injusticei a minha esposa, ela já me injustiçou emocionalmente. Mas em nenhum caso, eu vou continuar falando. E o dia que eu cair nesse tipo de pensamento, eu vou falar publicamente, para não falar que eu sou o Jasper. Mas até hoje, 20 anos que eu conheço ela, nunca passou na minha cabeça esse negócio de separar dela. De nenhuma possibilidade. Eu aguento qualquer tranco, pode arrancar minhas unhas, pode fazer o que você quiser, pode me torturar. Eu determinei dentro de mim mesmo, isso não vai acontecer. Se a Carol depender de eu ter que excluir minhas contas do Instagram, Marcelo, você tem uma conta, a conta mais cara do Brasil, mais fatura, desculpa falar, não estou nem aí, ela sabe. Ela já me deu um tranco um dia, eu falei, eu vou com você para onde você quiser, larga tudo, não quero saber. Pá, por que você está falando isso? Porque essa definição na cabeça do homem salva uma família. Verdade. Se o homem for homem de verdade, um monte de gente está me criticando por causa de um vídeo que eu estava com você e desci aqui e falei assim, a verdade é que o homem não precisa ser amado. Quem está falando para vocês é um homem que não precisa ser amado, já treinei. Eu sou o cara que aguenta o tranco de menina enchendo o saco, da mulher encher o saco, de parente encher o saco, de hater vagabundo enchendo o saco, de qualquer um encher o saco. O homem de verdade aguenta tudo. Só os homens, fala assim, um homem de verdade. Um homem de verdade. Aguenta tudo. Aguenta tudo. Esteja preparado para tudo. Olha o ser molengão, sua mulher te trai. Aí você fala, eu não aceito. Deixa eu te falar uma coisa. Então lava essa boca, que a sua palavra não vale nada. Porque você falou, está preparado para tudo. Mas você não tem medo de atrair isso para você não? Rapaz, casamento é jardim. Traição só acontece se o jardim não tiver cuidado. Aí alguém fala, mas a mulher era linda, era tudo maravilhoso. Isso não tem nada a ver com o jardim. O jardim é intimidade. O jardim que você está entendendo não é planta não. O jardim é coração, timo com timo.
Se você der conta de falar de verdade o que eu estou te falando, pode acontecer o que for. Sua família não tem como se desfazer. Você é uma pessoa que aguenta qualquer tranco, aguenta tudo. Isso não é uma conversa para essa geração, né? Eu tive que voltar uns 600 anos atrás para conversar com outros homens, que os de hoje não têm esse preparo emocional. Brabo. É isso, dá para ver, que a Lud vai responder a pergunta, que é um propósito muito bem definido no casamento, que é uma das coisas que muda o jogo. Então, uma frase que eu gosto muito é: não existe um processo tão doloroso que o propósito não cure-o. Então, às vezes, o que você precisa no teu casamento é um propósito bem definido entre os dois alinhados. Como o Marcelo falou muito bem, 2 aeronaves seguindo para a mesma direção. Uma pode estar mais alta, voando mais alta do que a outra, mas na mesma direção. Meu amor, quero saber, estou ansioso para te ouvir. No nosso casamento, eu acho que o que mudou de nível assim foi porque os nossos perfis são muito parecidos. Eu e o Adonis temos a frequência alta. E quando a gente se conheceu, a gente se esbarrava muito, né? Era atrito. E a frequência alta dos dois, né? Eu não sei, eu não consigo definir se é melhor o oposto ou se é melhor os dois serem parecidos. Eu não sei, não vejo diferença, mas no nosso caso, o acordo. Quando a gente sentou, né, meu amor, e a gente fez acordos bem claros, porque os dois têm energia. Então, assim, olha, esse acordo aqui, você vai para esse lado aqui, pode correr, pode fazer. É o teu ministério, é o teu chamado, é o que você ama, então vai. E me solta para eu ir, sabe? Esse me soltar para eu ir me faz muito bem. E a mesma coisa ele. O Adonis, a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é: o Adonis é assim mesmo, da hora que ele acorda até a hora que ele dorme? Eu falo, ele é. Ele é alta alegria, ele é alto, aqui e aqui no meio, né, meu amor? E essa frequência alta precisa ter espaço, né? Então, quando eu vejo que está atritando, é falta de espaço, é falta de liberdade, é falta de voltar ali nos acordos, né? E falar, pode ir, vai, meu amor, liga essa turbina aí e vai para esse lado. Porque se os opostos têm essa dificuldade de se alinhar na frequência, os iguais também. E esses iguais precisam trabalhar juntos, mas naquela área, senão vai sair faísca toda hora. A gente dava faísca, prestes a acender uma fogueira. E aí definimos os espaços ali e dá bom. Teve uma situação, porque a Lud, ela me contratou. Nós temos uma diferença de idade, pode não parecer, porque minha mulher, ela é muito nova, ela maravilhosa. Parenta muito nova. Eu contratei ele para a vida. Uma pequena diferença, ela me contratou como estagiário, eu tinha 19 anos, ela me contratou. E você imagina um estagiário ganhando R$3 a hora de trabalho na época. Eu era um escravo, né, meu amor, naquela época, né? Era? Eu ainda continuo. Ela olhou direitinho e falou: um cara forte, vou colocar isso aí para trabalhar. Vou colocar isso aí para trabalhar, que eu aguento o tranco. E o que aconteceu na minha cabeça foi o seguinte, meu amor: como que eu vou conquistar esse mulherão? Porque na minha cabeça é um mulherão, né? Mulherão, minha chefe. E aí, no caso, vou contar um caso aqui, do Chico Lorota. Eu não tinha dinheiro para levar ela para jantar, Pablo. Aí, sabe o que eu fiz uma vez? Eu falei assim, eu preciso fazer uma coisa que vai marcar ela. Você comentou sobre como que eu posso fazer ela feliz. Eu ficava assim, como que eu posso fazer essa mulher feliz? Amiga, porque eu não consigo pagar o jantar. Eu me arrumei desse jeito aqui, quando falei, ele me chamou. Se arruma e vem me pegar. Porque eu não tinha carro na época. Se arruma, vem me pegar, que eu vou te levar para jantar. Aí cheguei em casa, coloquei minhas irmãs para trabalhar para mim. Falei, vamos fazer um macarrão alho e óleo aí. Faz daquele jeito, aquele macarrão. Minha outra irmã, pega o colchão de ar, que eu vou fazer uma surpresa. Os cobertores e tal. E aí ela chegou com o carro, eu vendei ela. Ela não gosta, né, de ser vendada. Eu vendei ela, coloquei as coisas dentro do carro e falei, vou dirigindo. E aí nós fomos dirigindo e tal. E eu levei ela para um morro, assim, para onde estava abrindo um loteamento lá na nossa cidade natal. Você que é pobre, você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo, rapaz. Olha, eu achei, falando, tudo que ele colocou no porta-malas, eu achei que fosse deixar na casa de alguém. Eu não estava esperando, eu achei que eu fosse para um restaurante mesmo, na verdade. A mulher chega em casa pra te pegar. Eu pensei, nós vamos passar num lugar antes, ele vai deixar na casa de alguém, ele vai me levar para um restaurante. Falei, eu vou marcar ela, que essa mulher vai casar comigo. Hoje eu vou casar com ela, rapaz. Hoje ela vai entender que eu sou o homem da vida dela. Peguei, parei nesse lugar que tinha uma vista bonita assim da cidade. Aí eu pego o colchão, ela tudo vendada, começa a encher.
C3zinho, que ela tinha o C3zinho na época, completamente Automático. tunado, né? C3zinho. Completamente básico. Completamente básico. Grava esse automático, tá? Eu falei, hoje eu conquisto na minha cabeça. Nossa, é minha última chance. Eu não levo ela pra jantar, não dou roupa, não dou presente. Mas hoje é o trem que nós vamos ver o céu estrelado. E naquele dia tava nublado, pra caramba, pra ajudar. Enfim, colocamos lá e eu sei que isso marcou a nossa vida, né? Sim, porque, gente, a hora que ele começou a montar e tinha um macarrão ali, óleo, eu falei, gente, nenhum cara Abri uma vai Tupperware de plástico verde, macarrão ali, óleo. Falei, vamos dividir? E aí sentei aqui com ela com o garfinho, e aí eu colocava na boca dela. Ai, que ela bonitinho. colocava Aí, lá. Pablo, eu falei, caso, né? Você falou. Porque que homem que eu vou encontrar que faz isso? Nenhum. Então, o mesmo normal que vai você me não levar no tenha restaurante. dinheiro, lembre de uma coisa, Deus. mesmo que você não tenha dinheiro, a mulher for bom. muito boa, tá muito acima, você fala assim, ó, eu vou ter criatividade. Uau, muito bom. Criatividade Carol, vence o dinheiro, amigo. E não, você não acredita, no final, gente, ele me conquistou. Foi uma noite muito engraçada, muito gostosa. No final a gente foi ligar, ligou o som do carro, o farol. E no final Somzão a gente ficou, foi né? ligar o carro para ir embora. A bateria acabou. E aí toca ela, eu empurrando o carro e ela, vai dar o tranco no carro automático. 29, 19. Carro E assim, automático dando tranco. Eu falei, dando bom, tranco, Fábio. Nós conseguimos, Tá filho. tudo Quem falou bem. que não dá? E aí nós saímos andando assim, é uma... casei, gente. Casei com esse criativo. Muito bom. Criatividade continua em alta. Tipo, tem que brecar um pouquinho às vezes, essa criatividade. Mas foi uma das coisas assim que eu lembro que marcou o casamento. Então, às vezes, o que você precisa hoje para renovar as experiências com o seu cônjuge é de criatividade. Eu trouxe lá uma história da nossa época real, onde nós estávamos em momentos diferentes da nossa vida. Eu era estagiário, ela já era gestora geral, ela tinha um salário muito bacana. E nessa época eu falei, o que eu vou fazer para conquistar essa mulher? E eu tenho certeza que você e seu cônjuge, hoje vocês podem estar numa diferença de frequência, e que às vezes um simples olhar, como a Carol nos sugeriu aqui hoje, de como eu sempre vai me marcar pra caramba, Carol, vou levar isso pra minha vida. Porque o meu pensamento é sempre, como que eu posso mudar? Mas hoje eu vou começar a pensar como você sugeriu, como que eu posso fazer a Lud feliz? Uau. Isso é incrível, né? No meio do bate-papo a gente aprende e cresce tanto, mas que você possa usar essa criatividade para se perguntar assim, ó, eu não estou na mesma frequência, mas como eu posso usar a criatividade para poder fazer o meu cônjuge mais feliz? Uau. E, meu amor, a gente vive num mundo hoje da ocitocina mesmo, né? A ocitocina tá reinando, a gente sempre está esperando o próximo, né? O próximo. Esse estímulo está muito forte dentro do ser humano. E a previsibilidade não combina com isso. Principalmente no casamento. Então, às vezes esse lado do Adonis imprevisível é o que me dá essa ocitocina que a gente busca em Reels, né? Então, às vezes um casamento morno, aquele que não faz nada de novo, né? Às vezes uma mudadinha. Eu olhei na postagem que a gente fez, eu achei incrível. Tem pessoas assistindo a gente agora que escreveram lá, vou preparar um jantar para assistir essa live com a minha esposa. Teve várias ideias nos comentários que eu vi e eu achei incrível como as pessoas nesse assunto, quando tem a oportunidade, elas gostam de investir. Elas se animam, porque sabe que vai dar retorno. Se você investir um pouco de criatividade, eu tenho certeza que vai dar retorno. E bora pra prática, cutuca já seu cônjuge aí, Fala. você que tá aqui, e fala assim, ó, qual que vai ser a experiência Que é nova que nós vamos surpresa? viver hoje, essa semana? Cutuca aí, dá uma cotoveladinha de Que é leve, vai lá, quero ver surpresa? você. Qual que é a surpresa? Qual que é a Você surpresa? topa o macarrão de hoje, novamente? O Eu macarrão Faz o topo. estrogonofe. Um estrogonofe de pão, hein? Vamos fazer um estrogonofe. Rapaz, você falando assim, deu até água na boca. Nossa, um estrogonofe com arroz branquinho. É a minha comida preferida. palha. Sem Carninha carne, molinha. estrogonofe sem carne. Sem carne. De frango. De champignon. o Só estrogonofe. de champignon. Ah, Falar frango nisso. não conta, né? Falar nisso, a gente daqui a pouco vai para a próxima live. Amanhã a gente está embarcando para os Estados Unidos no nosso próprio voo e vai ter esse estrogonofe. Ai, Pessoal daí do som. é uma pena, né, amor? Nosso prato preferido. Eu posso ficar rico tanto que for que eu vou continuar gostando de estrogonofe. É o seguinte, você que está assistindo, responde aí no YouTube. Eu quero saber uma pergunta. Que jeito que você está hoje? Casado, divorciado, escreve aí separando, que eu sei que tem um monte de ideia de jirica aí. E qual que é o outro? Namorando Solteiro. não é status, não, né? Solteiro. Tá Solteiro. Amaziada é importante. Nossa, tem. Porque tem muita É o gente. seguinte, vocês estão assistindo, a gente não quer impor a nossa vida para vocês. Eu vejo vários
Várias pessoas que estão curtindo a live, pedindo para as outras pessoas idiotas saírem, não saia, porque com a quantidade de gente assistindo, se tiver uns 500 idiotas, o YouTube entrega mais, não tem problema. É, Vocês são sempre bem-vindos. Esse povo faz de durão, mas eles estão aprendendo. Não precisa preocupar Se com tivesse isso, tão assim, eu já tinha vazado. Tem alguém Deixa aí eu ir para aprendendo. fazer a enquete que eu Casado, pedi? divorciado. Faz aí. Vai lá, Lud, você faz pergunta agora. Gente, eu trabalho muito com as 3 esferas, corpo, alma e espírito. E eu sei que a gente tem decisões nessas 3 áreas que podem transformar o relacionamento, né? Então eu vou perguntar para vocês, qual foi a decisão nesse ano que você tomou no corpo, no emocional e no espírito que você acredita que fez diferença no relacionamento? Eu estou perguntando isso porque, olha, eu encontro a Carol todos os dias, gente, para treinar. E vocês não acreditam os pequenos ajustes que nós fizemos na fisiologia do corpo da Carol. Todo mundo que está na live, eu sei que os maridos, eles vão gostar disso que eu vou falar. Repete aqui, ó. Não é demônio. Não é demônio. Pode repetir com vontade, gente. Vocês vão lá, confia em mim. Não é demônio. É hormônio. É hormônio. A mulher é puro hormônio. Não é demônio, é hormônio. Tem umas que tem demônio. Não tem como não ser, não. Mas a mulher em si, ela é puro hormônio. E muitas vezes, olha aqui, Pablo é demais. Tem uma exceção, tá, gente? Quando a gente ajusta os nossos hormônios, no corpo, reflete na alma e reflete no espírito. Essa semana eu e a Carol, a gente se encontra todos os dias. E várias vezes eu vejo a pressão dela cair no treino. Ela escasonza, ela tem uns treinos lá de pressão. Né, amiga? E a gente foi e matou a charada no médico. Ela está acrescentando um hidrolítico na água, que é sal. É sal. E ela está ficando Uma pipoca. uma pipoca. Ela não abaixa, Carol, levanta rápido. Aí ela já não tonteia mais. Então, olha aqui que eu estou dizendo. Uma decisão, uma análise no corpo pode fazer a diferença nas outras áreas. Uma decisão no emocional que você toma pode fazer a decisão em outras áreas. E uma decisão espiritual pode transformar todas as outras áreas. Então, quero que vocês respondam, olhando para o relacionamento, para o casamento, o que vocês acreditam que a decisão... Que, Pablo, a gente olha a foto sua de antigamente, a gente estava almoçando, né? Você mostrou uma lá com o Flávio Augusto, modelando. Se uma decisão que você toma no corpo interferir no seu relacionamento, vira a chave nas outras áreas. Hoje você não é o mesmo cara. Eu olho aqui, o físico mudou. Se mudou, conta, porque as pessoas precisam destravar nessas 3 áreas. A trilogia da criação, ela é completamente ignorada pelas pessoas. Se todo mundo observar a natureza, porque a palavra fala que a natureza revela a glória do Criador, nunca uma pessoa iria ignorar essa trilogia. Eu confesso que quando eu conheci a Carol, eu tinha 16 anos, ela tinha 15. Eu tinha 59 quilos, uma barriga trincada, lembra? E aí a gente fez uma promessa um para o outro. Eu falei, a gente vai sempre cuidar do corpo um para o outro. Eu quebrei a promessa. Eu consegui antecipar a promessa de ficar rico. Né? Em 10 anos, nunca mais você vai pensar em dinheiro. Em 7 eu cumpri. Só que me custou caro, porque eu não estava num ambiente onde ninguém estava cuidando do corpo. Eu realmente, nós prosperamos muito mesmo. Só que eu fui deixando meu corpo de lado, porque a minha mente é um pouco resistente e forte. E eu sempre conto essa história para mim, que era uma historinha, que no SPR eu estou tirando isso de um monte de gente. Foi 3 aulas já. Crença, historinha, crença, e o que foi hoje? Porque você ficou impressionado com o inconsciente, desbloqueio. Desbloqueio hoje. E aí o que acontece? Eu tinha prometido isso para ela e descumpri. Talvez em 20 anos eu tenha feito nos últimos 10 anos as opções erradas em relação ao corpo, né? Aí fui descobrir bloqueio. Olha o bloqueio. Eu tinha um apelido, me chamavam de saquinho de osso, que eu era muito magro. E eu comecei a ter prazer no engordar. E eu convivia só com gente que era realmente gorda, bem obesa. E isso me dava prazer, para você ter uma noção.
Eu falei, eu sou forte mesmo, tudo que tem que fazer eu sou bom, então estou nem aí pro corpo. E aí pessoas como vocês, né? A Carol nunca ficou treinando todos os dias da vida dela, eu nunca vi a Carol em alta performance igual ela está treinando com você. O Adonis é a pessoa mais enjoada que eu já vi na vida, ele fica atrás de mim o dia inteiro, até conseguir treinar. E aí, É difícil botar o homem para treinar, viu, gente? Na correria, você imagina a agenda dele, né? não, e é toda hora assim, já treinou? Vai treinar? Aí eu falo, oh Deus, me livra disso. Invento a tecnologia para treinar sem ver o Adonis, sem ter que ir na academia, né? E tudo que eu odiava, eu fui lá, né? A gente comprou uma academia por causa disso, que eu odiava. Então nessa esfera 1, o ambiente mudou, as pessoas mudaram, e eu sempre estou focado numa prova. A gente vai fazer o Ultraman agora, e eu preciso ficar um pouco, ligeiramente mais forte, pelo menos 30% mais forte do que eu estou agora para cumprir uma prova do Ultraman. O Ironman é um problema de um dia inteiro, o Ultraman é um problema de 3 dias inteiros. Nossa. Então são 3 dias bem pesados para a vida de uma pessoa, né? Na alma, eu acho que foi o ponto que eu mais ganhei, eu explodi muito nisso, né? Eu posso falar assim com muita simplicidade que eu tenho esquadrinhado a alma, né? Ontem, na hora que eu estava apresentando aqui os 45 livros meus ali, eu fiquei falando, aconteceu alguma coisa e eu não vi passar, tem alguma coisa de errado na minha cabeça. Uau. Tomei um choque de ver aquilo ali, eu tinha mostrado para vocês, né? E eu não fico empolgado com essas coisas, mas eu venho realmente esquadrinhando a alma, sabe? Esquadrinhando o comportamento cerebral, esquadrinhando o bloqueio, esquadrinhando a sabedoria, esquadrinhando mesmo, pegando ponto após ponto, né? E no espiritual nem fala, porque a Carol foi a pessoa responsável por me elevar de nível, né, no espiritual. Eu era religioso, eu tive um encontro com Jesus há 10 anos atrás, quando eu saí da Brasil Telecom, foi muito forte para mim. E eu já tenho uma pontuação bem elevada no espírito e na alma, só que esse ano de 2023, eu resolvi correr todos os dias 5 quilômetros. E eu acabei de bater uma marca de 2.000 quilômetros. Uau. 2.000 quilômetros correndo. Não faz o mínimo sentido se você contasse para mim, em qualquer época da minha vida, que em um ano eu ia correr 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros é ir daqui a pé. Na Argentina, será 2.000 quilômetros? Pelo menos em Goiânia e voltar a 2.000 quilômetros. Você imagina uma pessoa correndo para a cidade de Goiânia, em Goiás, do lado de Brasília, e voltar correndo para cá. Foi o que eu corri esse ano até agora. Então, assim, o fato de ter entrado nisso, apareceu pessoas, que veio vocês também, apareceu o Marcelo, todo mundo mudou o lifestyle, né? Eu acho que a gente perdeu toneladas de peso aqui dentro da plataforma. As pessoas começaram a entender que o ambiente estava produzindo isso, e não tem como voltar atrás. Eu tinha um pavor só do Ironman, não era fazer a prova, era cruzar a linha de chegada e olhar para trás e nunca mais poder ser o mesmo. Quando eu cruzei a linha, se você pegar lá o vídeo de novo, eu dou uma olhada, eu olho para trás e falo, putz, nunca mais vou poder ser um comedor de pudim. Uau. Nunca mais vou poder comer igual leitão. Que eu criei uma consciência, aquilo ficou engendrado dentro de mim, introjetado dentro de mim, esse Ironman, entendeu? Tanto é que eu não estava conseguindo fazer inscrição para o Ultra, que perdeu as vagas, né? Eu fui usar meu network nos Estados Unidos, até conseguir, eu consegui a vaga. O Adonis vai ficar de fora, porque a Eu energia... já comemorando quando ele falou, acabaram as inscrições, e eu, nossa, Deus ouviu minha oração, é bruto. Não, orei mesmo. Não, senhor, nós não vamos fazer essa doideira não. Ele arrumou 3 vagas, aí eu fiquei com vontade de ir. Tá igual aquele dia do tênis lá na corrida. Toma meu tênis aí eu fiquei, nossa. Não vai não, ele não vai não. Não vai, lindinho. 64% das pessoas que estão assistindo são casados. Esse conteúdo, ele vai para dentro da base de tudo. Quem está no Vitalício aí, tem acesso a todos os meus produtos. E esse aqui vai ficar aberto por 24 horas, vocês podem compartilhar à vontade. Depois vai para dentro da base de tudo. Quem tem o Vitalício tem tudo. Escreve aí quem tem o Vitalício. Quem tem o Vitalício tem tudo. Todos os acessos, todos. Inclusive no dia 28 agora tem um método IP, eu vou voltar dos Estados Unidos para aplicá-lo. O último método IP do ano, 28 e 29. E no dia 29 vai ter o ginásio da Portuguesa, né? O método IP ele acaba antes desse horário. Vai ter o ginásio da Portuguesa, o chamado dos generais. Está aberto as inscrições, se vocês puderem colocar aqui o QR Code para todo mundo. A gente vai para mais uma rodada aqui, a Carol vai responder, e a gente vai para mais uma rodada, e eu vou virar a chave aqui para outra palestra. MEDP e... Tá bom.
Eu fiquei pensando aqui, sabe, o que é esse ano? Tentando buscar algo que eu transformei, que eu investi nessas 3 esferas, que consequentemente afetaram o meu casamento. E assim, a questão da saúde é algo que é óbvio, assim, eu acho que eu quero focar muito nesse ponto, porque eu sei o quanto isso fez bem em todas as outras áreas. E como o Pablo falou, eu treinava antes, você sabe muito bem disso, mas eu não tinha aquela constância. Então, e eu descobri depois que eu era sedentária, mesmo treinando 3 vezes por semana. Ultimamente, como eu estava todos os dias, mas eu acho que essa consciência do corpo, a saúde que o cuidar do corpo trouxe para mim, se refletiu tanto no meu físico, quanto no meu emocional, como no meu espiritual. E eu sei que isso chegou nele, porque eu compartilho com a Lud é a minha treinadora. E eu compartilho com ela que o Pablo já virou várias vezes para mim. Ele, como meu marido, falou assim: a Lud te faz bem, né? A Lud te faz bem. No meio do ano, foi no meio do ano que vocês foram? Agosto, julho, final de julho, agosto. A gente foi para as férias lá em Orlando e ele falou para mim, ele falou assim: vamos trazer a Lud Vadones, porque eu quero ver você treinando. Te treinar faz bem. Olha que ponto chegamos, né? Uau. Eu quero patrocinar você. Eu quero te patrocinar porque eu sei que a amizade dela, o investimento dela tem te feito bem e eu tenho colhido grandes frutos disso. Então, amiga, eu acho que é isso. No corpo, foi todo o investimento que nós fizemos. De realmente entender que não é só uma saúde física ou uma estética, mas entender que está tudo conectado, interligado. E nos momentos que a gente teve ali, né? Eu parei de ir na terapia essa semana, porque cada encontro com ela era uma sessão de terapia para as duas. E esses momentos juntas, quantas vezes nós oramos, isso trouxe um crescimento espiritual muito grande para mim. E eu até aconselho as pessoas a isso. O poder que tem de estar conectado com outras pessoas, com a igreja, com o corpo. Né? A palavra diz que onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. E mesmo que seja num treino, as nossas conexões diárias, elas reproduziram bons frutos no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Uau. Obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada. Uau. Gente, e ela tá linda, né? O corpo não tá lindo? Tá lindo, Carol, o Pablo, o corpo da Carol? 4 gestações. Quadrigesta e parece uma adolescente. E o fato de você treinar todo dia, Carol, é um ato de amor próprio que muitas mulheres poderiam salvar o casamento, sabe? Sim. De treinar Se todos todo mundo os dias. quiser saber, o dia de treinar é o dia que você tirou para comer. Não comeu, não treine. Sabe o que eu falo, Paulo? Eu falo também assim, ó. Que dia que você está autorizada a não treinar? O dia que você não acorda. O dia que você não acordar, pode tá tranquilo. E agachamento salva casamento, hein? Agachamento salva casamento. Salva casamento. E mesmo sem comer, eu fico aquele jejum de 100 horas. Você viu, né? Pedalei 40 quilômetros, treinei. O corpo é uma máquina. Você que é vítima demais. É o seguinte, a gente vai para o nosso... Carol, você teve parto cesárea? Quem quiser fazer pergunta, faz aí no Instagram. A Carol teve o primeiro cesárea e 3 partos normais em seguida. Um nasceu no hospital, que foi o Lorenzo. O outro nasceu no parto normal no hospital. O 03, que é o Miguel, que tem cara de anjo, de arcanjo, né? Nasceu no carro. E a Isabela nasceu no quarto da nossa casa, na nossa suíte. Se tiver perguntas, pode mandar. Manda direto o nome da pessoa. E vocês estão aqui, quiser pegar o microfone direto no como. Quando você tem um homem que te apoia, faz sua diferença. Angélica, quando você errou no recrutamento e seleção, você não pode miar na fase que você está. Você vai ter que reconfigurar isso aí. O que eu sugiro para todo mundo que errou no recrutamento e seleção?
ande perto de casais que podem ser inspiração ativacional no casamento de vocês. Mulheres, uma das coisas que você tinha falado, que mexeu comigo, que eu queria ter falado, é o seguinte: eu aprendi muito cedo que o marido não muda a mulher. Carol, diversas vezes, você pode ser meu mentor? Não quero, não vou fazer isso. Eu sei qual que é o problema que a mulher tem. Deus criou a mulher para ela ser opositora idônea, né? Na transliteração bíblica está escrito assim, ó, auxiliadora. Eu lembro de ser louco assim, me prova que está escrito isso. Mostrei para ela, ó, isso aqui está escrito, não é auxiliadora. Isso aqui, essa transliteração está errada. Eu estudei teologia e a gente vai aprendendo no rolê. A palavra certa é opositora. Uau. Só que tem a segunda palavra vinculante aí que Idônea. traz a lógica para a expressão. Salva tudo. Opositora idônea. Não é uma opositora que está contra para te destruir, é para te edificar. Por isso eu te falo, não brinque com o significado do casamento. Se a mulher é uma pamonha, a família não cresce. Mas se a mulher entender o que é domínio, o homem entender o que é governo, os dois multiplicar essas duas expressões, cabum. A mulher não tem que aceitar tudo que o homem fala. Tem mulher que confunde. A mulher que aceita tudo, ela está achando que está com o cara. Na verdade, ela está contra o cara. Ela não está fazendo o que precisa ser feito para aquela família crescer. Eu quero pedir aí a consideração final de todos vocês. Vocês estão gostando, hein? Quer mais encontros como esse? Você gostou? Adorei. Legal, né? Leve assim, Vamos né? fazer? Vamos. Muito bom. Diga. Pablo, tudo bem? Beleza? Todo. Tenho uma dúvida. Como gerir a casa quando a esposa, eu acho que vai ficar até mais fácil para a Luz responder, quando a esposa ela está providenciando a parte financeira mesmo e por conta disso ela meio que te trata não como um homem, entendeu? Ela te trata um pouco a mais assim. E eu, pelas minhas características que eu tenho em relação à paciência, eu tenho bastante paciência, só que tá chegando num limite que eu não consigo mais ter essa paciência, tá bem complicado. Tá? Você está se sentindo rebaixado? Você fala por causa que ela está pagando as contas? Não estou me sentindo rebaixado porque a gente fez um acordo também, eu sou atleta, né? Então a gente sabe que no nosso país não é tão fácil ser atleta, né? Só que como a carreira está sendo prolongada para eu conseguir estourar, conseguir fazer o que eu tenho que fazer, então está ficando um pouco difícil, está ficando meio complexo. E a sua impaciência é com o que então? A minha impaciência é em relação a como fazer ela caminhar na mesma direção, né? Eu venho participando de alguns eventos aqui no ecossistema e, sendo bem sincero, eu tenho acompanhado vocês tentando aprender da melhor... Me lembra o seu nome. Oi? Me lembra o seu nome. Meu nome é Wiran, meu apelido é Presunto. Seguinte, presunto faz mal. O que eu quero te falar? Eu tinha um sonho de ser atleta e tudo que eu pergunto para os meus filhos o que eles querem fazer, eles respondem a mesma pergunta. Eu não quero que você deixe de ser atleta, mas eu quero que você lembre de uma coisa: se você está impaciente com aquilo que você escolheu, você está impaciente com o problema indevido, porque você vai ter que ir até o final. Você falou, o Brasil não ajuda atleta, certo? Sua esposa está bancando e também está sem paciência para isso. Tudo que os meus filhos falam, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu falei, mas primeiro você vai ser algo. O que você acha que eles respondem? Imagem e semelhança. Empreendedor. Imagem e semelhança seja ação. Eles vão empreender. O Lourenço subiu conta e fez um dinheiro que eu levei 2 anos para fazer, né? Enquanto funcionário da Brasil Telecom, meus 2 primeiros anos. E aí conversei com eles hoje, os dois têm um negócio, um beijo meu Lourenço, eles estão até aí. Aí eles falaram, a gente vai comprar coisas nos Estados Unidos e vai alavancar com esse dinheiro. Olha as conversas. Eu sugiro, se você está impaciente, ela também, não é dar uma pausa na carreira, mas arruma um jeito e é fácil de arrumar, principalmente no digital. Arrumar um jeito de capitalizar para você não ficar desse jeito, porque eu acho que você nem fica com a cabeça boa como atleta, sabe assim? Essa impaciência, você está gastando energia com isso. Ontem a gente teve uma conversa e aí ela falou, basicamente o que você falou, ela é bem para frente nessa relação, só tem um problema, ela trabalha no emprego fixo. E eu falei para ela assim, apareceu uma proposta de um pai de uma aluna minha para abrir uma academia de luta. Aí eu falei, legal. E aí na época eu disse para ela assim, olha, só que eu tô com uma visão que eu não quero ficar preso lá na academia. Eu quero empreender, quero fazer. Aí ontem ela me confrontou, falou assim, deixa eu te falar uma coisa,
ao nosso redor aqui, fulano, Beltrano, Beltrana, todos esses têm emprego fixo. Por que você está querendo não quer ficar amarrado num lugar só? Qual é o problema disso? Mas ela está te cobrando. Ela quer que você vá para a liberdade, mas ela vai te cobrar por falta de resultado. Falta de resultado é o maior problema que existe no mundo, para você saber. Se você quer uma sugestão, eu iria arrumar uma renda pelo menos para bancar o que você precisa. Você desalocar essa energia indevida e ficar preocupando nisso, gerando impaciência nela, em você, no mundo inteiro. O Brasil tem um problema com o esporte mesmo, né? A gente não vem do berço aprendendo o esporte, ou só futebol, então não é. Então assim, a resposta é bem simples para você. Ela está certa, você também está, só que você precisa subir de nível. Porque o certo pelo certo vai rachar agorinha esse assunto. Então a sugestão é, cara, arruma alguma coisa para você empreender que não gaste mais energia, porque senão vai atrapalhar esse futuro seu de atleta. Agora tome cuidado. A maioria dos sonhos que a pessoa tem na vida, quando ela começa a empreender e ganhar liberdade, talvez você vai engolir esse sonho de ser atleta e vai até ter dinheiro para patrocinar mais 10 atletas. Eu não consegui ser jogador de futebol, mas algumas vezes, por 3 vezes, eu tive na situação de comprar a participação de um time de futebol grande. Eu queria ser o jogador. Eu não sabia que tinha essa possibilidade guardada dentro de mim, de ser o dono do time, pra você ter uma noção. Então pode acontecer. Se você estiver pronto para isso mesmo, a sugestão que eu te dou é: vá fazer algo para desalocar a energia indevida que você está gastando, que eu acho que já deu também. Eu nem estou lá nessa casa, só de ouvir eu já estou agoniado aqui. Eu faria isso. Vai lá, mais alguém faz pergunta. Com o microfone, vai. Primeiro, Ademir, sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Quanto à união do casal, quais as diferenças entre quando vocês estavam no início da corrida de prosperidade e agora que vocês são prósperos? Posso responder? Pode. Era um tempo de plantio. E agora é um tempo de colheita. Então, eu e o Pablo, a gente sempre foi muito centrado. E ele chegou para mim e falou, Carol, me dá 10 anos da nossa vida. Nossa, como é que eu tive coragem de falar isso? Me dá 10 anos da nossa vida de plantio. Então foram 10 anos sem restaurante caro, sem comprar coisa cara, sem fazer viagens caras. As nossas férias era, né, amor, era ir para a fazenda dos meus pais. Os nossos carros eram carros simples. O nosso apartamento era um apartamento pequeno. E era maravilhoso, sabe? Porque eu tenho uma memória afetiva muito grande, então eu lembro desses momentos, meu coração se enche de amor, porque houve um acordo entre nós dois. E enquanto isso, o Pablo, ele se dedicou, ele deu o gás, a energia dele. Teve um momento pontual que ele chegou e falou assim: Carol, eu preciso de investir 2 anos Falei um da primeiro. nossa vida. Primeiro foi um. Deu errado, aí tive que ir mais um. E foi um ano que eu vi o Pablo muito pouco. Muito pouco. E eu creio que isso, o plantio, o casal está alinhado. É muito sabe? engraçado, ninguém quer deixar você explodir. A Carol sempre esteve comigo, tá? Mas eu não conheço uma pessoa e nem vi isso nela. Quem que quer que o marido fique longe de casa? Ninguém. Ela ficava doida, o Lourenço enchendo o saco, o pastor da igreja enchendo o saco, todo mundo. Eu falei, mas tem algo aqui dentro falando que se eu fizer desse jeito, vai explodir. Mas essa conversa de, tipo, me dá um ano... Deu certo. Ela foi depois que nós casamos e ele falou assim, me dá 10 anos. É porque 10 10 anos eu são falei, 520 beleza, 10 semanas. 10 anos são 520 semanas. Não é possível. Qualquer bobo em 520 semanas resolve qualquer problema gigantesco. E tem um outro 520 ponto. semanas é tão pouco e passa tão rápido quando você olha para a semana, mas 500? Pois é, acabou a semana de novo, amanhã já é quinta. Amanhã já é quinta, né? Sim. Aí você olha de novo, foi quinta de novo. Você olha de novo, já foi quinta de novo. Quem aqui é 10 em 1? Anda comigo lá no programa 10 em 1. Poxa, toda segunda a gente encontra. Só falta mais uma para acabar um ano. Na verdade 2, né? Que é o último dia do ano caiu na segunda, parece. Então falta 2. Sabe o que acontece? Se você levasse a vida por semana, você ia mudar rápido. Então assim, foi muito difícil. Quando eu falei esse negócio dos 10 anos, eu achava que precisava de 20, mas eu falei, em 10 eu vou dar o jeito. E dei um jeito de 7.
Quando eu falo de um jeito, se eu não tivesse o suporte da Carol emocional, tivesse o suporte dela ajudando com as crianças, ajudando não, ela que cuidava das crianças. Hoje a Carol governa de uma forma que na nossa casa tem uma governanta. Aí ela sempre falou assim: eu me sinto mal, o que as mulheres vão achar de mim? O que elas têm que achar de você? Elas cuidam da casa delas, você cuida da sua. Cada um vive a vida que construiu e plantou. Você pagou caro para ter um marido desse jeito, então você tem que usufruir de acordo com o que você plantou. Não me interessa a opinião de outra mulher acerca do que você faz. Minha mãe foi empregada doméstica, minha mãe cuidava da casa dos outros, minha mãe fez tudo isso, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que você é minha esposa, e é 100% o contrário disso. Você tem 11 colaboradores só na sua casa, não quero saber. O motivo de briga do vizinho nosso uma vez foi falar que lá em casa não era uma casa porque tinha funcionário demais, lá era uma empresa. Aí eu falei: você está certo. Cheguei na Carol e falei: a nossa casa chama Indústria da Felicidade. E todo mundo que trabalha aqui tem que ser feliz, senão vai atrapalhar o rolê aqui dentro. E você já, Carol, pode falar para vocês. Eu atormento a alma de todo mundo que está triste. Mano, por que você está triste? Não, está tudo bem. Não, para parar o que você está fazendo aí, não vou comer essa comida não. O que foi? Pode abrir o coração. Aconteceu isso, então para o mundo. Eu não quero saber dessa energia. Você pode ficar uma semana sem pisar aqui, resolve seus problemas, quer dinheiro, quer o quê? Não traga essa energia para dentro da casa. Vocês têm que estar todo mundo em paz. Então assim, é difícil no começo. E todo mundo, mesmo que já quebrou, que se ferrou, dá para começar de novo. A vida é uma aventura. Você tem que entender que não dá para ir do jeito que você está indo hoje. Acabou. Troca isso na sua cabeça e acabou. Mais um. Boa noite a todos. Thales Barreto. Boa noite, Lud, Carol, Pablo, Adonis. Estou aqui com a minha esposa Tamires, minha filhinha Helena. Obrigado aí pelo transbordo. Queria fazer uma pergunta para os dois casais, né? Primeiro para o Pablo e para a Carol, com relação à educação, treinamento, né? Então, Pablo, você tem um perfil de treinador, como você sempre fala. Como que vocês equilibram isso dentro de casa, né? A Carol fica mais tempo, né, com as crianças, a gente acompanha muita rotina de vocês, implementa algumas coisas, até comentei isso com o Pablo a respeito da cartinha da benção, a gente faz muita coisa dos que você fazem lá. Agora eu queria entender com relação especificamente a isso, ao treino, à educação, como é que vocês se equilibram nesse sentido ali para ter eficiência no que vocês fazem. E para a Lud e para o Adonis, eu queria perguntar se vocês sempre tiveram como casal esse lifestyle de, enfim, alimentação saudável, de práticas esportivas, e como vocês implementam essa prática com relação à filha de vocês, né, com relação à atividade física, de que forma que vocês trabalham isso e quais são as práticas esportivas que ela faz hoje. Pode começar aí respondendo. Na nossa casa, a gente, na verdade, quando eu conheci a Lud, eu preciso confessar, gente, essa mulher é uma mulher transformada. Eu conheci ela, ela não gostava de treinar, não. Nossa, não, amor. Eu vivia dentro de uma academia e treinava raramente. Entrava às 6 da manhã, saía às 11 da noite, treinava muito pouco. Era gestora. Mas assim, sempre estivemos envolvidos. Ela era gordinha? 17 quilos a mais. Eu nunca achei minha mulher acima do peso, mas ela fica com essas cabelos. Eu sempre achei ela maravilhosa. Aí é sábio, aí é sábio. Salva de palmas, o cara é sábio. Você tem que aprender, tem que aprender. O cara que é sábio, ele nunca responde uma bobeira dessa. Sempre achei ela maravilhosa, mas assim, sempre pegava no pé. Eu me lembro de uma coisa, Pablo. Quando ela me contratou, eu comecei, obviamente eu sempre treinei, sempre estive envolvido, e eu comecei a perceber, Thales, que ela estava frequentando mais a sala de musculação lá na época. Aí eu falei: rapaz, onde tem fumaça tem fogo. E aí isso foi mais um impulsionar para a gente estar junto hoje. Mas assim, de alguns anos para cá, nós mantemos uma rotina. Eu gosto de falar uma coisa, que a rotina salva. Salva. A rotina salva o casamento, salva seu ambiente interno, salva o ambiente da casa. Então a rotina, ela costuma salvar. Então você acordar, você ter o seu momento para cuidar de você, pensando e entendendo que você está se cuidando para o cônjuge, e obviamente cumprindo o mandamento, porque Jesus disse: amai a Deus acima de tudo e amai ao próximo como a ti mesmo. As pessoas não entendem muito bem essa interpretação de amar ao próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar o outro se você não se ama. Você só consegue amar o outro numa proporção daquela que você se ama. E o ato de você cuidar da tua saúde, o ato de você entender aquilo que você coloca dentro da tua boca, o peixe morre pela boca, algo que a vovó dizia, mas o ato de você acordar, treinar teu momento com Deus, é algo que faz com que você mostre para o teu cérebro e adestre ele falando assim:
eu me amo, e agora eu estou cheia para poder transbordar esse amor para o outro. A gente sempre fala que o treino é a maior prova de amor que você pode se dar. Existem várias coisas que você faz que você vai demonstrar que você se ama, mas o treino é algo dolorido que só você pode fazer por você. Isso é se amar. E relacionado a Liz, eu vejo que ela cresceu nesse ambiente, então fica muito mais fácil para ela ter como exemplo os pais e adentrar nessa rotina que já faz parte do nosso lifestyle. Então, a Liz hoje ela pratica tênis, ela pratica corrida, ela praticou ginástica olímpica, gosta de futebol, minha filha gosta de futebol. Então hoje ela tem assim, nós somos agraciados de morar num condomínio que é um dos melhores e mais prósperos assim do Brasil, e nós temos assim um ambiente com pessoas que também praticam esse tipo de atividade. Então nossa filha hoje é agraciada por amizades positivas e por um ambiente onde ela consegue com os amiguinhos ter essa prática esportiva que às vezes eu não tinha essa oportunidade. E na alimentação a gente tem um princípio dentro do nosso método que é: não exclua nada, inclua tudo. Da criança isso funciona muito bem, porque você excluir da criança, às vezes um alimento que ela quer, né, um doce, você vai gerar, toda restrição gera uma compulsão. Então não é legal, inclua. Então na hora de programar o lanche da escola, inclua alimentos saudáveis. No final de semana, inclua coisas saudáveis e deixa ela escolher. Você gosta de um docinho? Então escolhe qual é o dia, a refeição que você vai comer. Porque se você... a gente vive nesse ambiente, mas se você restringe, você impulsiona a criança para fazer isso. No treinamento, algo que eu vejo assim, que esses 8 anos que a minha filha tem, e hoje ela é muito especial, ela é uma garota muito especial. Eu olho para a Lud e falo, valeu a pena, porque nós sempre tivemos uma vida de autônomos, empresários. Então às vezes eu trabalhava muito, às vezes a Lud trabalhava muito, e sempre que um estava junto com a Liz, nós temos o péssimo hábito de às vezes negligenciar o investir de tempo para uma correção, para uma repreensão, para uma direção, uma instrução. É muito mais fácil você colocar no celular, no seu filho. É muito mais fácil você tomar uma decisão rápida. Não é assim que acontece, gente, na nossa rotina? Só que eu vejo que eu e a Lud, nós tivemos sempre um combinado, vamos investir energia. Vou dar um exemplo, hoje a Alice estava escrevendo Provérbios. E aí ela estava escrevendo Provérbios, assistindo na TV um desenho. Aí eu passei assim, correria para fazer uma live, quando eu olho para o lado da minha filha assistindo TV e escrevendo no caderno, eu falei, uai, como que alguém faz isso no céu? Porque ela aprender. Fiquei olhando um pouquinho ela assim, deixa eu ver se eu aprendo alguma coisa. Não, ela está totalmente desfocada e distraída, ela não está fazendo nem muito bem assistir o desenho, nem muito bem escrever o Provérbios. E aí eu tive que parar meu tempo lá. Estou atrasado, mas eu vou investir essa energia nela. Filha, olha aqui para o papai. Você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo que não estão sendo eficientes. Como que é o combinado que você tem aí? Vou escrever um capítulo por dia, papai. Muito bom. No final de janeiro, já coloquei uma recompensa visual para ela. No final de janeiro já vai ter acabado o Provérbios. Mais ou menos no finalzinho. Olha que legal. Só que se você fizer dessa forma, você não vai conseguir desfrutar do desenho, que é gostoso para você, que está de férias, e nem do aprendizado do Provérbios. Vai acabar mais demorado, vai deixar mais demorado essa tarefa. Vamos fazer um combinado? Você vai fazer primeiro o Provérbios e como recompensa, a cada 10 estrofes, 10 versículos, você vai assistir um episódio de desenho que dura uma média de 15 minutos. Temos um combinado? Temos um combinado, papai. E aí eu ainda falei assim para ela, para colocar um desafio. Papai vai medir quanto tempo você demora para escrever esses 10 e depois você vai me resumir em fala. Combinado? Hoje no final do dia. Beleza. Ela desligou a TV, escreveu, ficou focada e depois ela desfrutou. Eu vi que ela tinha 30 versículos hoje. Ela fez 3 séries, como se fosse um treino mesmo. 3 séries de 10 versículos. 3 de 10. Então é algo que eu vejo que no treinamento da Alice fez muita diferença. Hoje eu sou muito alegre assim da nossa filha, né, meu amor? Por conta desse investir tempo. Sempre o tempo que você investir no teu filho, no teu cônjuge, no teu casamento, ele nunca vai voltar vazio. Lembra disso. Muito bem. A Lisa é maravilhosa. É uma princesa. Vocês têm feito um trabalho extraordinário, viu? Que legal, que honra. Obrigada, Carol. Lá em casa, funciona assim. Nós 2 temos papéis definidos em relação aos meninos, mas a gente sempre consulta um ao outro. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, eu virei para o Pablo essa semana e falei, amor, a gente precisa sentar
e planejar como que vai ser o ano dos meninos. O que eles vão fazer, quais os nossos objetivos, o que a gente vai traçar para eles nesse próximo ano. Então, a gente faz isso juntos. Mas até pelo fato do Pablo não estar tanto dentro de casa quanto eu cuido da educação deles. O Pablo também, mas a prioridade é minha, de educá-los. Assim como a prioridade do Pablo é de corrigi-los. Por quê? A mãe é aquela quem está no dia a dia com a criança, é aquela quem observa mais os detalhes, é aquela que é mais sensível a percepções. Hoje mesmo, eu acho que você nem viu, uma cena aconteceu lá em casa, que eu já tinha tido com o meu mais velho. A hora que eu entrei dentro de casa, o Miguel, ele estava com o meu sapato. Um sapato de salto alto, andando pela casa e achando o máximo. E eu falei, filho, é legal, né, andar no sapato da mamãe, mas deixa eu te dizer algo. Calçar o sapato do papai é muito mais legal. O sapato do papai parece que você está andando numa prancha ou num esqui. Experimenta. E aí ele foi meio acanhado assim, né? Eu não reprimi no que ele estava fazendo. Eu não falei isso é errado, não anda no meu sapato, porque não é. É uma forma dele se identificar comigo, a minha mãe, é o que é da minha mãe. Mas ele calçou o sapato do pai dele. Início, o Pablo tinha acabado de chegar, mas ele ainda estava distraído. Ele não viu essa cena acontecer. E eu olhei para ele e falei assim, amor. Ele estava mexendo no celular, ele pegou o celular, guardou e foi reforçar aquele momento na vida do Miguel. Porque o Miguel estava com os sapatos dele. Era algo, um momento masculino, né? Um significado que eles precisavam criar. E esse é um exemplo da diferença do olhar do homem e da mulher. Então, a mulher, ela tem esses momentos, ela está mais presente. E várias coisas eu levo para o Pablo. Falo, amor, eu tive tal conversa hoje com o Lorenzo. Eu preciso da sua ajuda. Como que nós vamos fazer? E é isso, um vai amparando o outro, vai sustentando o outro. Então, alinhar, o que nós vamos fazer, qual é a educação que nós queremos para os nossos filhos, qual o objetivo desse próximo ciclo. Isso é importante para nós, isso não é, você vai abrir mão, você não vai, e os dois juntos. Porque é a responsabilidade dos dois, né? Os dois juntos traçar o caminho para os filhos. Forte, hein, Carol? Que sabedoria, hein? 10 demais. A gente acerta às vezes, amiga. A gente acerta. Última pergunta? Eu acho que ele tem a live, pode falar. Aqui é uma pergunta especial. Essa é. Como não deixar o casamento das pessoas quebrar no meio e quando eles quebrarem, consertar? Olha Linda, só como que é seu linda. nome? Laís, Laís, quantos anos, Laís? 7. Gente, a Laís tem 7 e já começou com como? E que pergunta, Uau! hein? É porque eu acompanho muito o Pablo sempre com meu pai. Linda Os adultos você. não começam com como, vou ter que aprender com a Linda Laís. você, né? Olha lá. Laís. Você é linda. Obrigada. Vai, Carol. É seu pai? É seu pai? Não. Laís, você perguntou como fazer para os casamentos não se quebrarem e o que fazer quando eles se quebrarem. Como quando eles quebrarem, como consertar eles. Para um casamento não quebrar, é importante ter instrução. Sabe, Laís, quando a gente, né, você está estudando, você vai para a escola, você faz o quê? Primeiro ano? Não, eu passei de ano, só que eu tô no 3º ano C. Terceiro ano. E você estuda, certo? Sim. Então, assim, se uma pessoa quer ser médico, por exemplo, ele vai estudar para fazer faculdade, para ser médico, certo? Quer ser advogado, vai estudar para ser advogado, fazer faculdade. Quando
Laís, a gente vai casar, sabe o que as pessoas fazem? O quê? Elas não estudam. Não? Não estudam para casar. Mas deveria. Elas não se preparam para casar. Elas não estudam para ter filhos, para educar os filhos. Elas não se preparam para isso. E é por isso que as pessoas erram tanto. Laís, uma das formas de sabedoria é a gente aprender com as histórias dos outros, com as experiências dos outros. Então, uma chave poderosa é pegar instrução, é buscar conhecimento, é aprender com outras pessoas. Isso é poderoso. E quando se quebra, é não ter orgulho para não pedir ajuda. É saber pedir ajuda. Você quer fazer outra pergunta? Pode falar. Eu queria só saber, é porque eu tenho, tipo, não uma empresa, mas eu também venho, vocês estão falando de casamento e tudo mais, mas eu queria só fazer uma pergunta. Como que eu posso aumentar o que eu tô fazendo, tipo, eu vendo pulseira, que eu tô agora com várias pulseiras para vender, e eu queria saber como que eu posso aumentar esse negócio aí que eu tô fazendo, tipo de pulseira aumentar. Gente. Daí é o Lourenço que vai dar instrução. Né? O Lourenço vai abrir o curso. Laís, a hora que a gente estava colocando o microfone, ele está aqui. Ele falou assim, o rapaz falou, o papo falou, 4 microfones. Aí ele falou assim, não, é 5. Ele já quer o microfone dele, para ele vir aqui e falar. Mas você quer aumentar o seu negócio. Né? Você já, na sua escola, aceita vender? Não aceita. O pior é que eu não sei, porque na minha escola uma menina já vendeu na fila. Estava entrando no ônibus para ir lá para o ginásio, que os pais pegam. Aí a menina estava vendendo bem na fila e eu não podia vender. Aí eu não entendi. Eu te Também entendo. não. Gera revolta. Esse negócio de falar que não pode vender na escola gera revolta na gente quando a gente é criança, né? Você está com seu negócio ali, Porque você quer empreender. a gente tem que ter o nosso próprio dinheiro para comprar o doce, para comprar os brinquedos. É verdade. Tem que ter o nosso próprio dinheiro. O pai e a mãe tem que ter o próprio dinheiro deles e a gente o nosso, né? Olha, ela é desenrolada, ela não vai passar apuro para vender. Você não vai passar apuro. Eu já falei para a Liz que, assim, é um talento, viu, gente, saber vender. E tem que desenvolver desde cedo, sim. No condomínio, eu vi um vídeo esses dias de um menino que vai no condomínio e oferece o que ele vende. No caso dele era picolé. E eu falei para ela, filha, não vai na escola? Não dá certo na escola? Sai aqui, ó. Nosso condomínio tem quase 300 casas. Pode começar. Bate, se apresenta e fala o que você tem aí. E vai desenrolar essa espontaneidade na criança. E você pode pegar até encomenda, Laís. Encomenda para fazer personalizado. Laís, você pode pegar encomenda, por exemplo, fazer isso que a Lud está falando. E se a pessoa não tivesse, fala assim, olha, eu faço personalizado. Você quer com seu nome, com a letra, alguma coisa? Você já tem perfil no Instagram? Eu tenho um Instagram. Então fala. E você coloca seus produtos lá? Aqui, ó, eu já tenho pulseira pronta. Eu fiz hoje. Já tenho aqui. Você já pode aproveitar e estar aqui com muito... pulseiras. Eu tenho 5 para menino e 5 para menina. Aí, já tem que aproveitar nos lugares que tem bastante pessoas e oferecer o seu produto. O homem do negócio está ali para te dar um conselho. Eu queria escrever com as letrinhas, eu queria escrever putz, só que não deu muito tempo, né? Porque como é a palavra que o Pablo fala, aí eu queria colocar também. Aí em cada pulseirinha, ó, essas daqui, em cada pulseirinha tá escrito, vai cuidar da sua vida. Uau, muito Legal bom. demais. Então você fez pro lugar certo. Porque, ó, quando você tá cuidando da vida do outro, aí você tá cuidando da vida do outro, tipo, falando, brigando e tudo mais. Aí você olha pra essa pulseira, aí você lê aqui, Lembra. vai cuidar da sua vida. Nossa, aí dá que assim, ó, sabedoria. você vai cuidar da sua vida, não vai cuidar da vida do outro, né? Muito legal, sabedoria. gente. Não, ela Geração merece uma de salva de palmas, gente. Empreendedora. Muito linda. Parabéns, hein? Aprendi muito. Vá cuidar da sua família.
É interessante que se você cuidar da sua vida, sua família está em paz, você sabe, né? Tem gente que às vezes fala, não vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família primeiro. Primeiro cuida da vida. Porque se você ficar inválido, sua família vai ficar sem uma grande força, uma grande defesa, uma grande rocha. Cuida primeiro de si. Primeiro a sua relação com Deus, depois sua relação com você mesmo. Toda hora alguém fala, o que você acha que eu tenho que namorar com coisa? Cara, namora você primeiro, você que é solteiro. Dá certo com você mesmo. Na hora que você estiver fluindo, vá atormentar a alma de outra pessoa. Mas essa é a lógica. A palestra de agora é como abrir, assim, vamos fazer uma virada de chave aqui, né? Como abrir meu primeiro negócio ou abrir múltiplos negócios. Pablo, qual que é o interesse de ter uma empresa ou ter múltiplos negócios? Por causa da sua família. Eu não queria ser rico. Eu fui obrigado. Despertei um dia, ouvindo de alguém, pus na conta dos 60 anos. Mas o dia que eu conheci a Carol, fui obrigado. Que eu pensei, eu não posso tirar ela de uma vida razoável que ela tem com os pais dela e levar ela para uma aventura, nada a ver. Conheci a Carol, tinha 16 anos de idade. Por que de fato nós abrimos empresas? É para ter mais problema? É para ter taquicardia todo dia, meio-dia? É para todo final de mês a gente ficar desesperado para pagar a folha de pagamento? Eu queria perguntar para vocês, por que a gente abre empresa? Responda. Para quê? Para quê? Vamos lá. Quem é que produz riqueza? Responde essa para mim. Quem é? Quem que produz riqueza? Só os produtores. A riqueza ela é gerada só pelos produtores. O que significa isso? Significa o seguinte. Nós abrimos empresas para quê? Para dar oportunidade para os nossos, para outros. E toda empresa abençoa a família, sim ou não? Quando uma empresa está produzindo e comprando de um ecossistema, essa empresa está sendo beneficiada, porque o dono ganha com isso, todo mundo tem emprego, tem renda no mercado, tem imposto. Então toda empresa é algo que todo brasileiro, na essência, você tinha que falar assim, ó, abra uma empresa para um bebê. Várias culturas têm um primeiro ato quando uma criança nasce. Tem cultura que o pai fuma um charuto quando é menino, na Argentina é um putter, que é um taco de jogar golfe, para jogar no green, que é o lugar onde tem a bandeira. E aí assim as pessoas vão disseminando cultura. O que a gente deveria fazer é ensinar a produção para os nossos filhos desde pequeno, treiná-los nisso. Por quê? Para eles não precisarem um dia mudar a concepção de querer ser funcionário ou querer qualquer coisa. Eu não sou contra emprego. Eu também não sou contra você fazer o que você quer. Mas eu sou uma voz dessa geração que está gritando e falando assim, ó, não precisa ficar uma vida inteira fazendo a mesma coisa. A mesma forma que eu pego no pé de alguém que é de CLT, eu pego no pé de uma pessoa que tem uma empresa e fica uma vida inteira morrendo por causa de uma empresa. É o mesmo nível para mim. Eu não sou contra a CLT, eu sou contra você queimar semelhança do Criador, potência ilimitada. Você pode fazer o que você quiser, inclusive prosperar, ficar nesse quadro que você aceitou de crença que está te travando. Então aqui são dois motivos que nós vamos tratar. Como abrir o primeiro negócio? Vou te dar algumas formas de abrir um negócio. Primeiro, nunca abra, vou falar primeiro como não fazer. Nunca abra um negócio por causa de um conselho de um tolo. Porque sempre o conselho de um tolo é imediatismo, dinheirismo, presta atenção, e oportunismo. Dinheirismo, imediatismo e oportunismo. Sempre um idiota vai te prejudicar, sempre, sempre. Geralmente nessas festas de finais de ano, tem os idiotas, talvez é seu cunhado, seu primo, um tio, aqueles que nunca prosperaram, eles levam para as festas de Natal uma ideia brilhante que vai ferrar com o capitalzinho que você tem. Sempre acontece isso nas festas. Não, agora você viu, eu estou trabalhando num negócio que dá 10% por mês. Todo idiota que ganha 10% do mês vai perder tudo, inclusive a paz. Não existe nada no mercado que dá 10% ao mês. Esses dias eu vi um cara lá que deu um rombo de 50 bilhões de dólares nos Estados Unidos, pagando 10% por mês e um monte de gente pondo dinheiro. Não é possível, vocês são um povo americano acreditando nessas conversas até hoje. Acaso eles não sabem regular a Selic, o CDI? Marcelo, não sei, então aprenda, você nunca mais ser bobo. Os melhores investimentos que eu tenho no banco, presta atenção que eu vou te falar, é 1,2%. 1,2%. Se um cara falar 2%, eu acho que ele é o mais louco de todos, se ele estiver pagando 2%.